Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. Rapaz, a minha alegria hoje é tripla, porque eu tô recebendo aqui Neném. Tá rindo, né, Magal? Neném, esse é o meu Júnior Negão protegido. E Magal. Gente, pô, o que eu vou falar desses caras que eu vi jogar? Eu acompanhei. Os caras jogaram muito, conquistaram muitos títulos e deram muitas alegrias para nós brasileiros que aprendemos a gostar do beach soccer, principalmente por causa deles. Então a minha felicidade é muito grande de estar recebendo essa galera aqui hoje. Nós vamos bater um papo muito bacana aqui. Eu quero saber o que eles pensam sobre vários assuntos, não só diretamente ligado a futebol, mas eu quero apertar um pouquinho mais aqui para ver se a gente consegue extrair o que eles pensam a respeito de racismo, bet, SAF. Vou amassar os caras aqui o que eu puder, tá bom? Deixa eu aproveitar para dar um recado aqui muito legal. Vocês sabem que eu tenho 3 parceiros aqui que eu tenho um carinho muito grande aqui no Bianchi Podcast. Um deles é o Clube de Negociadores. Então, se você quiser aprender sobre táticas de negociação, comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, o teu lugar é um só. clubedenegociadores.com, uma plataforma online enorme. E você usando o Bianchi 20, você tem 20% de desconto. Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui são as óticas Visão Máxima. Em breve vai ter loja nova, hein? Aguarda aí porque vai ter novidade em breve. Então, se você quiser também óculos de grau, de sol, lente de contato, qualquer marca, modelo, você tem 35% de desconto na ótica Visão Máxima. Pessoal, é só me seguir no Instagram, seguir o Bianchi Podcast, seguir a ótica Visão Máxima, e você tem esse desconto, tá bom? E um outro parceiro muito querido que eu tenho é a Di Francesco Alfaiataria, que está com o mercado há quase 40 anos e que passou a me vestir também aqui para o Bianchi Podcast. E lá você tem 20% de desconto, tá bom? Gente, obrigado demais. Se inscreva no canal, deixa o like lá, compartilha, porque esse papo aqui hoje vai ser muito bom, hein? Cara, é difícil até, cara. Qual a primeira pergunta? Mas eu vou fazer. Eu quero que vocês me digam, nesse primeiro momento, muito rapidamente, é a pergunta que eu faço para todo convidado aqui, que é uma pergunta um pouco filosófica. Eu não quero saber quem é você. Eu não quero saber... Eu sei que você é o Neném do beach soccer, você tem a tua história, mas nesse momento eu quero saber quem você é. Quem você é, Neném? Neném é um cara extrovertido, um cara alegre, feliz, sempre bem disposto para as pessoas. E hoje, graças a Deus, ainda mais agora junto com Jesus, né? Que fica mais a paz que ele excede no nosso entendimento. Amém. Então, para mim, hoje eu estou, graças a Deus, muito mais feliz do que era antes. Amém. Maravilha, meu irmão. Júnior Negão, quem você é, meu irmão? Pô, cara, já tô com 61, né? 61. Não, então, Deixa ele. Cara, como o Neném falou, eu sou um cara grato, né? Muito a Deus. Assim, porque eu tenho que ser muito sincero, eu sempre gostei de fazer coisas na praia, de jogar bola na praia. Qualquer atividade de praia, eu fui muito bom. Qualquer atividade de praia. Né? Então, eu fui um cara assim, se você falar, pô, já não fui um grande jogador, eu fui um jogador profissional durante 5 anos, mas minha praia não era campo. Mas na praia não, então pela praia eu viajei o mundo todo, eles sabem onde eu fui, eles foram, nós fomos em todos os continentes, né? Vários países, brincamos. Assim, futebol de praia não deixa ninguém rico, né? A gente sabe que por enquanto não vai deixar, pode ser que daqui a 50 anos deixe, mas hoje não. Mas o dinheiro, eu não sou um cara muito apegado a dinheiro. Então, como ele falou, eu sou um cara alegre, né? A gente tem problemas, mas a gente sobe e desce, mas dentro de tudo isso que eu passei na vida toda, eu tenho muito mais momentos de subir do que descer. Então, sabe, eu conheci eles, né? Quer dizer, eu conheci eles mais novos, né? O Neném, né? Eu fui com a Neném 28 anos, fui casado com a irmã dele. Podemos dizer que você embalou o Neném. Não, eu vi o Neném começar. Pô, eu tenho 10 anos mais que o Neném, entendeu? Eu sou da geração do Magal, né? O Magal, quer dizer, eu tive muita sorte que eu fui o primeiro a entrar no beach soccer. Então, isso me facilitou sobre todos eles, né? Eu entrei. Quer dizer, eu sou um cara que eu abri a porta para todo mundo da praia, né? Porque o meu bom andamento, né, de ser sério, ser profissional, como eles eram, então isso abriu porta para todo mundo. Então eu sou um cara muito feliz, você viu? Eu tô aqui por causa do Júnior Negão, da praia, né?
Você tá aqui conversando comigo porque eu vou contar a história, minha história de praia. Entendeu? Então, pra mim, eu sou um cara muito feliz, alegre. Né? Hoje eu tô lá no Vasco, quer dizer, eu já com 60 anos convivo com os garotos de 20, de 30, né? E, Muito bom. então, pra mim, isso aí é o que mais importa, é isso, é a gente poder continuar, estar alegre, estar feliz e estar fazendo o que a gente gosta, né? Perfeito. Magal, quem Então, você é? Eu tenho que agradecer toda a família que eu tive, um pai que me incentivou a vida inteira, cara. Eu fui criado no Leblon praticamente ali, mas fui realmente muito incentivo dele, da parte dele, e sempre fui um cara simples, simplicidade para mim é tudo. E sempre ser cordial com as pessoas, tratar bem, pode ser o porteiro, pode ser o presidente, entendeu? Isso foi a herança que eu recebi da minha família. E isso, para mim, que é o maior valor que tem. Muito legal, muito legal. Eu quero dar um testemunho aqui, porque a gente se conheceu na academia do Zeca. Do Zecas. A Beach Club em Ipanema. Beach Club, você a minha trabalhava primeira com formação em educação formação, física. Depois eu me formei agora recentemente em teologia e a consultoria de imagem e análise comportamental. Grande Zé, Mas Tá sem Zequinha, currículo aí. mas é um testemunho assim muito legal, porque quando eu te conheci, cara, você já tinha muito nome, assim, já era o Magal, e você sempre foi assim muito humilde mesmo. Não, entendeu? isso aí Convivi é- com você muito tempo e você sempre foi um cara que eu via você tratando as pessoas. Isso aí tem que ser cara, pra- muito legal É mesmo. obrigação isso. Isso aí. Cara, eu queria saber de vocês o seguinte: a gente está vivendo aí. Vocês foram uma geração que, digamos assim, inauguraram a Deu geração início, né? de ouro, deu início ao beach soccer, que foi extremamente campeão, né, cara? Vocês ganharam muita coisa. Qual a diferença do beach soccer quando vocês começaram, o que vocês ganharam? Qual a diferença? Isso, quando eu digo diferença, envolve estrutura, grana, reconhecimento. Qual a diferença daquela época de ouro de vocês para essa geração do beach soccer hoje? O que mudou, se é que mudou alguma coisa, em termos de estrutura, grana, reconhecimento? Como é que tá? Faz um panorama aqui pra gente daquela época de vocês para hoje. Márcio, Eu acho o seguinte, ó. A Coque Tavares exerceu um papel que a FIFA está exercendo hoje, entendeu? Coque Tavares, não podemos reclamar. Coque Tavares fazia torneio e Eu lembro. arquibancada de 3 andares, 4 andares. E realmente, cara, nesse período nós juntamos uma geração que é impossível ter um neném, ter um negão, um Benjamin. Acho que foi muita gente boa ao mesmo tempo. E com a Coque Tavares e aquela fórmula de juntar o profissional com a gente, que a gente era os ratos de praia, foi uma fórmula vencedora, entendeu? E eu acho que o beach soccer hoje, pô, realmente está conseguindo manter um nível, mas eu acho que não era do mesmo nível dessa fórmula que a gente fazia com o profissional, com o júnior, porque o pessoal queria ver primeiramente o júnior, o Zico. Depois passou a ver o neném, o negão, eu, entendeu? Acho que a Coque Tavares foi primordial nessa ideia de dar início no esporte, entendeu? Mas com relação assim a gente sabe que o futebol movimenta muito dinheiro. Futebol de campo, né? Futebol de campo a nível mundial movimenta bilhões e bilhões e bilhões de dólares. A visibilidade é enorme, né? Você vê pelas placas em volta do campo, os patrocínios. A Bet entrou com Mídia, tudo né? hoje, a mídia, cota de TV. É dinheiro entrando por todos os ralos, né? Como é que era isso no beach soccer? Na época de vocês, por onde entrava o dinheiro? Quem pagava vocês? Como é que era? Pô, deu para fazer um pé de meia? Dá um panorama aí pra gente. Não, quer dizer, o beach soccer, aquilo que eu te falei, né? O futebol de praia, nós ganhávamos um bom salário, né? Mas ninguém conseguiu ficar rico, entendeu? O futebol de praia não tem o valor do futebol de campo. Não tem, como hoje, né? O futebol hoje são valores, né? Um Flamengo, um Fluminense, um Botafogo no Campeonato Mundial da FIFA já ganhou 150 milhões. Se você pensar um valor A realidade desse, é diferente. Né? o campeão brasileiro ganha 80, já tem o dobro, o cara, e não foi campeão de nada. Então, quer dizer, hoje os valores são outros, né? Eu acho que a gente abriu uma porta, né? A gente abriu uma porta, e uma porta gigantesca, né? Porque futebol de praia, quando nós começamos, nem sabia, Neném e Magal, né? E nós fomos criados no Leme, a gente sabia, era uma brincadeira de final de tarde, jogar uma pelada,
né? Todo mundo jogava. Nós viemos do futebol de 11, que é uma coisa que é tradicional. O futebol de 11 é pra galera ali de Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Urca e Botafogo. Já a galera daqui, vamos supor, Niterói, Realengo, não sabe, mas todo mundo sabe que Junegão, Neném, do futebol de praia, Magal. Porque todo mundo foi conhecido. Por quê? Nós jogamos na televisão, na Globo. Quer dizer, nós temos 20 transmissões anuais. Então, imagina, todo domingo, uma vez ao mês, nós estamos lá na televisão. E nós fizemos uma coisa também sensacional, porque nós íamos, a gente dava espetáculo e era competitivo. Entramos no lugar da Fórmula 1, quer dizer, tinha o nosso ídolo, né? Depois do Pelé, um dos maiores ídolos deve ter sido o Senna, né? Ele não gostou só do Pelé, mas depois o Senna venceu uma corrida, dava aquela volta olímpica com a bandeira brasileira, empolgava todo mundo. Ele, infelizmente, morreu. Quando ele morreu, que parou o domingo. Né? Ele saiu e entrou pro futebol de praia. E o futebol de praia só foi crescendo. E os caras, durante 3 anos, jogaram. Depois, o Júnior ficou conosco. O Júnior foi uma aula, né? Porque o Júnior era um cara muito sério. Então, ficou aquela coisa competitiva e a gente igual os Globetrotters, a gente dava espetáculo. O Neném pegava a bola, driblava esse cara. Entendeu? Demais, então, a gente fazia coisa, a gente conseguia dar goleada e ser competitivo. Isso aí é coisa do basquete da NBA. Só a NBA faz isso. Né? Hoje o futebol é muito competitivo, mas não tem muito espetáculo. Dificilmente você vê alguém que pega a bola. O Messi hoje não consegue mais driblar 10, o Neymar não consegue pegar. Não, tá com muito difícil. Anos, né? Não, eu sei, eu tô falando assim, você perguntou por quê. Então, nós fomos uma geração que a gente realmente é inacreditável. Se você falar assim, os adversários eram fracos, eram. Se eu falar que não eram. Hoje é mais difícil, sim, deve ser, porque a gente os caras vão evoluindo também, vai todo mundo evoluindo, hoje todo mundo... Muitos países beberam na fonte brasileira, claro. Né? A globalização, você vê, o Neném pode falar melhor, ele trabalhou no Catar, acho que com 5 anos, vários anos, então ele foi lá aprender, foi lá ensinar, entendeu? Os brasileiros, todo mundo todo, vão a Portugal, foram na Rússia, entendeu? Então, na praia, nós temos a matéria-prima e é fundamental. Ninguém tem o que a gente tem, isso aqui que é o futebol de praia de 11. Né? O Neném tá aqui, pode falar melhor do que eu, o Magal. O único lugar do mundo que eu vi uma praia que se joga futebol de praia é no Rio de Janeiro. Né? Futebol de praia, esquece Rio de Janeiro. Futebol de 11 é no Rio de Janeiro. Eu morei em Manaus, morei no Ceará, tá certo? Morei um pouco na Itália. Nunca vi em nenhum lugar que tenha praia que se joga futebol de praia. Aqui no Brasil tem. Então o Brasil, qualquer campeonato que vier de futebol de praia, ele é o favorito. Ele é o favorito, ele tem obrigação de ganhar. Ele pode até perder, né? Vai perder, porque ninguém né? Ele não é Deus para ganhar tudo. Acabou de ser heptacampeão agora. Não, então, o Brasil voltou a vencer, né? Trabalhou. Então, o que eu digo a você é isso, cara, que a gente abriu uma porta, né? Temos que sempre agradecer a Júnior, Edinho, Zico, Adão e Paulo Sérgio, porque eles botaram o nome deles para todos nós. E nós também retribuímos tudo isso, né? Não, e foram os primeiros a ser chamados, foram eles, entendeu? Nós entramos, né, Negão? Entramos como, vem aqui, Neném, vem Magal, vem. Entramos, começamos a entender como é que era o profissionalismo dos caras, porque os caras, eles passaram do campo pra praia com o mesmo profissionalismo. Não, mas uma coisa importante... Horário de treino, cobrança, tudo. E nós, principalmente Neném... E nós fomos adaptando isso aí e deu certo. A fórmula foi perfeita. Não, você vê hoje os garotos que jogam hoje, o pessoal da seleção hoje, eles não têm um profissional do lado, mas, mantém um nível... Então... Mantém um nível bom de treinamento, de profissionalismo, tudo. E o resultado foi campeão. Entendeu? Essa porta que ele está falando é fundamental. Porque a gente, todo mundo tinha conceito de pessoal de praia, de bagunça, briga, de não ser sério. A praia vem muito da briga. Né? Então, nós quebramos tudo isso. O treino era 8 horas nós estamos lá. Eu sempre falo na brincadeira. Eu andei muito com o Edinho. Então, o Edinho falou uma vez para mim assim, 8 horas não é 8 e 1. 8 horas não é 8 e 1. A gente se acostumou, se o treino é 8 horas, 5 para as 8 tem que estar lá, tem que estar pronto. É o que eu falei. Isso que é uma coisa legal. Então a gente foi profissional pra caramba. E nós tivemos um talento, o pessoal me pergunta, né? Você vai me perguntar, daqui a pouco você vai me perguntar, quem foi o melhor jogador de futebol de praia? Eu vou dizer pra você que no futebol de praia é uma coisa e beach soccer é outra. No beach soccer tem 4, 5 caras realmente acima espetacular. Difícil você falar um nome. Muito difícil você falar. Não teve um Pelé. Entendeu? O Pelé realmente no futebol de campo, eu tive que o Pelé foi o melhor. Difícil porque o Pelé vai ganhar nos números, o Pelé vai ganhar em tudo. Já no futebol, o Neném tem um número absurdo, né? Mas o Neném sabe que fizeram uma covardia com ele grande. Tiraram ele. Ele era pra ter... Neném tem mais gol. O pessoal brinca, né? Não tem como ter no mesmo gol do Neném. Porque o Neném saiu, né? Se o Neném fica os anos todos que eu fiquei, o Neném tinha 1000 gols. Tinha uma outra história. Porque ele não jogou e todo mundo ganhou, ele não ia atrapalhar em nada, só pelo contrário, só ia acrescentar. Entendeu? Então, a gente fala muito assim, mas o futebol de praia, cara, hoje os garotos também são muito bons. A nossa vantagem, Neném, que na minha opinião, é que nós tínhamos a Globo,
Não tem como. A Globo é um canhão. Botou a nossa... Até hoje, a gente joga a pelada domingo. Sábado, é a pelada dele, famosa. Muita gente vai lá, para pra ver. Pô, a gente já tá velho. Mas as pessoas, quando vai lá, tiram um montão de fotos. Aí tira pelo menos umas 10 fotos, acaba ali. Tem um reconhecimento, Magão, carinho, sabe por quê? retorno Porque muito o grande, pai dos cara. garotos, eu vejo na minha escola, o pai dos garotos não sabe quem eu sou. Mas aí o garoto hoje tem o telefone. Ele pega o telefone, e o Júnior Negão é campeão mesmo. Aí ele, pô, tio, o senhor jogou. Você vê, ô tio. Quer dizer, pô, Mas o tempo passa. o tempo passa, né? Passa, é. Mas aí quando o cara diz que pô, vê tudo que o Neném fez, pô, é difícil, cara. É difícil. Né? Tem que respeitar. Neném, fala aí, Neném. Como é que foi tua experiência lá no Catar, cara? E por que aconteceu esse negócio que ele falou agora aí, de você sair da seleção brasileira? Por que te tiraram? O que aconteceu? O que você pode falar sobre isso? Não, dentro de tudo que eles falaram aí, pô, pra mim já é um privilégio também, eu sempre respeitei os mais velhos, entendeu? E hoje eu tive a oportunidade de jogar com o Magal, com o Negão, e eu peguei eles com 30 e poucos anos, 30 anos, mas com 30 e poucos No anos auge, né? no auge, né? Então, para jogar no meio desses caras, você tinha que ter muita personalidade. Eu canso de falar isso. Tem que ter personalidade. E eles mesmo mais velhos do que eu, mais novo, a gente jogou numa seleção, tivemos esse privilégio de jogar com o Júnior, com essa rapaziada toda aí, que se você não tivesse atitude de jogador, personalidade, você não jogava, não. Às vezes eu falo, converso muito com o Negão, jogar com alguns jogadores era mole. Agora, jogar com esses caras aí, o Magal arriscava 200 bolas, mas o Magal era o Magal, o Negão. Pô, tipo assim, eu, novinho, pô, se eu driblasse uma vez, driblasse 2 vezes, aí o Júnior olhasse de cara feio, não driblasse e não driblasse mais, eu não estaria nem aqui falando com você. Porque era difícil de jogar com os caras. Os caras não era mole, não. Você tinha que se impor. É igual o garoto sobe do Júnior para jogar no profissional. Muitos vão e muitos Tem não vão. personalidade. Né? Claro. E é o que eu canso de falar. Muitos ali também foram na seleção, jogaram na nossa geração lá, mas não ficaram. Não ficaram porque não era fácil. E vou falar um pouquinho também rapidamente do que eles falaram lá a respeito você perguntou do que o futebol de campo e o futebol de areia dava muito dinheiro e o de areia não. O futebol, naquela nossa geração até dos anos 80, 90, até no campo também não dava muito dinheiro. O meu sonho sempre foi jogar futebol de campo, como eu joguei também. Só que eu sempre falo nos podcasts quando tu jogou campo, tive todas as oportunidades. Deus me deu todas as oportunidades, fui profissional, joguei, só que eu não tive cabeça. Isso para mim é uma verdade, não sou frustrado, tive todas as oportunidades da minha vida que Deus me deu. Mas aí surgiu o BeatSoc, aconteceu. Outra oportunidade. E Deus me deu essa oportunidade. Mas dinheiro, como a gente sempre fala, isso aí é até bom o Negão tocar nisso. As pessoas, pô, mas não, pé de meia? Ninguém fez pé de meia. Cada um teve sua oportunidade. Cada um tem sua família, uns vive melhor, outros não vivem, mas graças a Deus, os que estão aqui, a gente tivemos pai, mãe que educaram a gente e cada um seguiu a sua trilha. Mas o BeatSoc foi com o Magal também. Estou falando um pouquinho de cada. Caoque Tavares foi importantíssimo, porque a gente aprendeu muito com os profissionais, mas a gente também queria viver aquele momento. Porque quando a gente estava no futebol de 11, que é o futebol de 11 que era top, e a gente passou a ter visibilidade, o Magal passou a ter quem conhece. Eu falo do Magal, o Negão fala do Magal, porque o Magal realmente foi um cara diferenciado. Eu falo porque eu joguei com ele, vi ele jogar, não falo assim, pô, é o fulano. Não, eu sei quem eu vi. Mas o cara que que eu falei num podcast, que hoje eu tô aqui falando, não é de coisa não, o cara que eu sempre me dediquei e me inspirava foi o Júnior Negão. Só num podcast que me perguntou isso. Foi um cara que me incentivou muito. E a gente sempre teve gana, sempre de ganhar. Por isso que a gente jogou com esses caras. E a outra coisa mais importante, estou falando de cada coisa que eles falaram aqui, que é uma coisa muito importante. Nós era coadjuvante. Eu, Negão, Magal, Benjamin, Jorginho, coadjuvante. Mas quando os caras saíram, a gente passou a ser ídolo. Verdade. E hoje nós somos ídolo até hoje. Fomos conquistando aos poucos. Ídolo. Né? Então, de coadjuvante, a gente passou a ser ídolo. Os caras foram lá
para ver o Negão, para ver o Magal, Vocês passaram a ser para ver atores o Benjamin, principais, exato, para é. ver o Neném. Não, é aquele Então, e nós lotamos. Sim, Lotamos. sim, sim. Isso aí, lotamos. Tudo que eu tô falando aqui, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas é uma coisa que foi real. A gente, e a geração nossa, da areia, que os caras selecionaram o Júnior e o Edinho selecionou, realmente nós tivemos o privilégio de estar ali. Não tinha como entrar. Ali, a geração nossa era de craque. Se eu tivesse mal, ia de Negão. Se o Negão tivesse mal, ia pro Negão. Então, era muito nego bom. Então, não tinha... Era muita qualidade, muita A qualidade. vaidade ali não É só você podia ter. O Neném tá falando, só você Entendeu? pensar. Só Um isso. Neném, um Magal. Eu tô falando assim, quando eu falo do Magal, eu joguei com o Magal. Eu sou da geração do Magal, da idade do Magal. Mas também, pô, um Jorginho. Pô, o Jorginho joga. E o Jorginho tem outro estilo da gente. O Jorginho é muito de futebol. Nós somos do futebol de praia, que é correr na areia. Driblar na areia. Ele é mais pelo Ele, alto. eu e mais Magal. plástico, mais plástico. Eu e Magal, assim, porque nós somos mesmo da areia. Mas o Jorginho não. O Jorginho é bom no alto. Ele joga uma facilidade inacreditável. Muito, o muito Juninho bom. jogava muito. Né? Quantidade de gol de bicicleta que o Jorginho fez. Jorginho era pô. plástico, era plasticidade. Essa galera que eu tô falando. E quando entrou, pô, o Renan jogava muito também. A gente às vezes esquece do Renan, mas o Renan. Não, com certeza. Ele no futebol, ele era o Não, Pelé. esse Não aí tinha todo como mundo falar. fala que é o número 1. Não, número 1. Mas no futebol, ele é Vive abaixo. jogando umas 2 vezes lá no posto, lá na Rede do Renato, não. do Dunga, aquela Não, mas galera. ele era tão inteligente, ele era tão bom que ele era bom. E o nosso time era espetacular, cara. O nosso time, como o Neném falou, quando eles saíram, ficou o Júnior com a gente. Tem um time nosso que era espetacular. Eu, Júnior, Neném e Magal. Nós nunca perdemos. Não, mais. ficamos 5 anos. Não sei se perder. perdeu. 5 Acho que anos não. sem perder. Eu não me lembro assim muito de 5 perder. anos? 5 Não, anos é sem verdade. perder. Não sei, pode ter, perder a deve ter primeira vez. perdido. Deve ter perdido, que a gente ninguém é vencido. Perdemos. Uma Depois hora de 5 vai anos. Vai perder. Claro, Mas mano, esse time era sensacional. Sabe? A gente sabe o que acontece. Nós íamos viajar para a Europa. Nós ficávamos agora, né? Nós íamos para a Europa nessa época assim, que é o verão europeu. Nós saímos daqui, né? Maio. É. Voltamos em agosto, setembro, né? A gente ia para a Europa, depois nós íamos para Estados Unidos, de lá voltar para a Europa e ia para o Japão. E a gente não perdia. E a gente jogava, sabe como é que era? A gente acordava 10, 11 horas, jogava futebol até meio-dia, 1 hora, almoçava, dormia, chegava 5, 6 horas da tarde, nós íamos jogar e atropelava todo mundo. Cara, a geração é muito boa, não tem... Então Você isso aí falou- não tem você- preço, né? Eu tô te falando, qual o dinheiro que vai pagar isso que a gente Não, teve? não paga. Isso paga, aí, cara. E a relação que vocês criaram, né, cara, de amizade, de cumplicidade, isso aí é isso que a aí, gente leva isso é pra vida, importantíssimo. que é muito legal, né? Que é um assunto que eu trato aqui também sobre relações interpessoais, né? E ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Num determinado momento, aprove a soberania de Deus colocar vocês todos juntos ali e criar um ecossistema de futebol que encantou tanta gente, ganharam muita coisa e acabou aquilo, mas a amizade continuou, né? De um modo ou de outro, nós estamos sempre E juntos. vocês continuam envolvidos com futebol, porque isso é uma cachaça, né, cara? Com Futebol é uma certeza. cachaça, né? Ainda mais que a pelada que ele tem ali, faz todo mundo se reunir aos Mas sábados. uma coisa exatamente. importante que parece que é uma coisa que eu fico muito triste. O que é? Essa galera que fez o esporte, até Júnior, Edinho, tem que participar. Mas hoje, a CBF, ela está abraçando o esporte. A CBF, porque tudo é evento FIFA, e até a nova diretoria, ou já antiga, que voltou, tá até falando, não, cara, nós temos que prestigiar muito o jogador. Pô, cara, um dia eu falei esse tempo, o nosso presidente, que é o Rodrigo Rui, o Cação, ele, pô, como é que um Neném não tá no evento lá? Um Magal, um Jorginho. Mas sabe? é mais complexo. Sabe, essa galera nossa, nós temos que estar participando de alguma forma. Política também, aí já entra um pouco Não, na eu sei, política. mas a política também, cara, tem uma hora que não tem política, tem uma hora que o esporte. Não, mas eu entendo o que Você você vai tá em qualquer. falando. Você vai no esporte, tu vê a NBA. Cara, tu vê uma final de NBA, os ex-jogadores, cara, os caras são não, reverenciados aí é- de uma maneira que todo mundo. E vai ser bom, Aí entendeu? tem, Porque tem a cultura também que entra. quando eu digo dos garotos hoje, né, da geração do Mauricinho, do Rodrigo, imagina o garoto conta a história, né? Quando você fala assim, Mauricinho e Rodrigo, sim, eles jogavam igual a gente. A gente fica nesse saudade, mas eles jogam. Mas Jogam eles bem não, demais. não tiveram o que a gente teve muito, a mídia, a televisão, porque a gente é muito conhecido. Pô, eu já não jogo há 15 anos, cara. Até hoje as pessoas... tempo voa, né, bicho? Tempo Não, voa. joga mais, hein, negão? Não jogo mais, eu jogo onde for. Você tá entendendo? Mas é que eu tô te falando, quando a gente tem um evento desse, cadê os ex-jogadores? Entendeu? São os ídolos. Não, né, cara? pô. Aí, Bianchi, Mas você ó, falou uma coisa antes aqui, muito interessante. Você estava falando, né, eu perguntei o negócio dos valores, né, da questão da grana, a parte financeira mesmo, né? E aí você complementou falando uma coisa que eu sempre falei, né? Eu sempre toquei nessa tecla, porque é realmente... Cara, eu fico imaginando
futebol ele deu esse boom de grana Isso. de 10 anos pra cá. Virou business, né? 15 anos, 10 anos pra cá, virou business mesmo forte, né? Então, pesado, agressivo. você tem hoje muito jogador mediano pra caramba, ganhando 500 pau por mês, 1 milhão, 700 pau. Um contrato. Eu cara. fico imaginando, cara, quanto um Zico não ganharia hoje. Aquela geração, aquela galera da década de 70, Maradona. 80, 90, e aí eu incluo nesse pacote vocês também, né? Pô, quanto vocês não estariam ganhando hoje? O que vai acontecer na minha visão? É que daqui a uns anos, o beach soccer evoluindo, a CBF abraçando, a FIFA abraçando, acho que a tendência é melhorar muito. Acho que o beach soccer nunca vai ser como o futebol de campo. Não. Em termos de Não, grana, de difícil. visibilidade, não vai Quase ser. 2 esportes diferentes. Mas eu acho que vai dar um up aí considerável daqui mais um tempo. Mas uma coisa Pode que ver um você jogador sem de beach dúvida. soccer ganhando, Claro. sei lá, 150 pau. Entendeu? A Que é um tendência baita de um é- salário, pô. Você jogou 10 anos, você fez a tua vida, mano. Ali, entendeu? Mas eu fico acho que a imaginando, às tendência é vezes- essa, cara. Não, eu também acho. Se eu também acho. dizem- Eu fico Esporte- imaginando esporte quanto evolui. vocês, se fosse hoje, quanto vocês não ganhariam hoje. Com o talento que vocês têm, cara, o Mas é o céu que é o a gente- limite, entendeu? Porque É. é que nem um jogador de campo hoje. Tem muito mequetrefe ganhando muita grana. Nós abrimos uma porta, a verdade é essa. A gente não tem que se Exatamente, lamentar, pô. porque também aquilo que eu falei, qual o preço de ter a gente ter viajado o mundo todo, a gente jogar nas praias todas. Quando eu brinco com os caras, outro dia o cara brincou, o negão só conhece aeroporto e praia, pô. Eu só conheço aeroporto e praia mesmo. Graças a Deus. Eu só pô. conheço aeroporto e praia mesmo. Pô, quando a gente... Nova Jersey. Às vezes eu brinco lá, o cara, pô, negão, tu foi em Nova Jersey. Já fui mesmo. Outro dia na Copa do Mundo, fomos na Ucrânia, fomos na Rússia. Só Japão Fomos no Japão. 9 vezes. Porra. Na época do Zico do Japão, no Zico primeiro ano, a gente ia no Japão, às vezes nós estávamos no Japão. Íamos para os Estados Unidos jogar, né? Aí voltava pro Japão, voltava pra Europa. Não, A brincadeira que a gente ficava fazendo. Bacana demais. Não tem, cara, isso aí não tem preço, cara. A gente Cara, foi em Hong Kong. Foi. Posso contar uma de Hong Kong? Você? Vou contar uma dele. Estamos lá em Hong para Kong. com isso. Estamos lá em Hong Kong, né? Não é nem, ó, se eu estiver mentindo, eu nem conserto aqui. Fomos lá em Hong Kong. Hong Kong. Aí estamos lá, pô, a gente. Nosso tempo era bom porque tinha aquele. A gente jogava o cachê. O cachê era um cachezinho pra nós, $2.000, dinheiro pra caramba. Oh. Aí ia comprar, né? Aí a gente juntava. Fala no microfone. Não, Cinco sem cidades, contar que deixa já aqui. viu com tudo pago também. Não, tudo pago. Não. Aí o que tudo, aconteceu? tudo. A gente começou também a comprar. Os caras compravam, tava Júnior, Paulo Sérgio, né? Todo mundo comprando, eles já tem muito. Viajavam já muito mais tempo que a gente. Aí o Júnior chegou, né? Tava com o cachê dele, né, cara? Lá nós tínhamos vindo do Japão, aí paramos em Hong Kong pra comprar. Aí o Júnior, pô, chegou, pô, Magal, segura minha valeta assim. Aí o Júnior tava com o dinheiro ali gordo. Aí o Júnior achou, o Júnior mala foi cheia. comprar. Aí tava esse cara. Mas eu também nem me toquei, cara. Quando a gente chegou no ônibus, o Júnior, pô, Magal, cadê meu negócio? Caramba, tinha que ver a cara do Júnior. Virou o Júnior e falou assim, meu irmão, nós demos um pique. E o cara falou, não, porque Hong Kong não tem ladrão. O cara falou, pô, aqui não tem esse negócio não. Meu irmão, eu falei pra você. A sorte, né? Aí eu falava, nós corremos, pô, a gente correu assim uns 100 metros, voltamos pro shopping procurando, meu irmão. E eu falava assim pra esse cara, meu irmão, se prepara, meu irmão. Aí tem que trabalhar pra devolver esse dinheiro. Meu irmão, parece que foi Deus, né, cara? Ele encontrou no mesmo lugar, cara. Mesmo lugar. Iluminado. Graças a Deus, meu amigo Léo Peixildo. Grande Léo. Lá você vê, isso foi em Hong Kong. Olha a história dela. Em Hong Kong, quando a gente vai imaginar, nós iríamos imaginar que nós iríamos em Hong Kong jogar futebol de praia. Cara, Nós saímos do nada ali, né? Um futebol organizado pela gente mesmo para rodar o mundo inteiro. Muito- Cara, me diz uma coisa. Queria entrar um pouquinho agora num assunto que todo mundo que vem da área do esporte aqui, eu pergunto, porque primeiro que eu sou curioso mesmo, assim, né? E gosto de saber, né, a opinião das pessoas em relação a isso. Como é que vocês veem a entrada das bets no futebol? Se a gente parar para pensar, até bem pouco tempo atrás, não tinha bet no futebol, né? Não tinha. Aí tem um papo ou outro que às vezes tinha de forma camuflada, indiretamente, através de alguma outra empresa, volta e meia rola esse papo. Mas diretamente, com o nome de bet, a gente está vendo agora de poucos anos para cá e a coisa chegou muito forte, né? A gente está falando de clubes que são um patrocínio master de bet que bota aí muito dinheiro para dentro e tal. E a minha preocupação sempre é com relação, e a gente está vendo aí alguns escândalos pipocarem já há um tempo, né, principalmente jogador de divisões menores, que tem um salário menor, e aí, de repente, o cara nunca viu 100 mil reais, que, se você parar para pensar, 100 mil reais não é nada, né? Mas um cara que ganha 2 mil,
De repente alguém chega e oferece 100 mil, o cara vai ficar tentado a fazer alguma bobagem e tal. Mas como é que vocês veem essa entrada das bets? Se vocês são a favor, são contra? Porque mesmo regulando, sempre corre esse risco. Tem alguns jogadores de nome hoje aí envolvidos, a gente não sabe ainda se tá ou não tá. Mas qual é a opinião de vocês sobre essa questão da bet? Que a minha maior preocupação é a questão do vício. Hoje, cara, eu ando no metrô, eu ando em Ipanema, eu vejo segurança lá da padaria que eu frequentava, a padaria, cara, toda hora, mano, o cara tava ali, ó, jogando. Pra cada R$2 que ele ganhava, ele perdia 10, ele perdia, sabe? A banca sempre ganha. Sempre. Não tem sempre essa, foi assim. entendeu? A banca sempre vai ganhar e não tem essa. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Vocês são a favor, são contra? O que vocês pensam sobre isso? Cara, eu sou a favor, ô Bianchi, porque a Bet ela tá colaborando, ela tá investindo no esporte. Agora, o jogador que faz a coisa errada não é culpa da Bet, entendeu? Agora, me preocupa só o lado do vício, que realmente, cara, aí tem que, não sei, que tem que criar alguma coisa pra conter as pessoas, não sei. Agora, a Bet em si, ela tá fazendo bem pro esporte, ela não chama um jogador pra, ó, faz aqui isso aqui, faz ali, joga aqui. Ela patrocina e o jogador que erra, o Bruno Henrique, por exemplo, ali, fez essa coisa ali, cara, foi erro dele, não foi erro da Bet. Eu penso assim. Certo. Agora, quanto ao vício, eu acho difícil tu explicar essa coisa do vício. Cada um tem a sua euforia de jogar, não joga. Eu, por exemplo, até jogo R$10, jogo. Mas não sou viciado, entendeu? O problema é esse, né? Quando entra o vício, né? Essa aí é uma questão já mais complexa. É complicada, né? O que você acha disso aí? Cara, assim, a Bet, ela veio pra ficar, né? Porque ela tá trazendo dinheiro. E o jogo precisa do dinheiro, né? E, infelizmente, ela vai trazer vários outros problemas, né? A gente tá vendo, né? Mas ela conseguiu o futebol brasileiro. A gente, há 10 anos atrás, como estava o futebol brasileiro, né? Hoje, todos os clubes da Série A pagam em dia. Há 10 anos atrás, quantos clubes pagavam em dia? Que a gente mais falava aqui, que, pô, o maior reforço é o clube pagar em dia. Né? Aí o Flamengo foi o primeiro a começar religiosamente a pagar. Hoje, todos pagam em dia. Você pode ver, não tem mais preocupação, porque tem mais dinheiro da televisão, mas a Bet Não, mas aí já deve, né? Aí já vem de outro problema. Mas o Corinthians paga em dia. Dizem que o Corinthians paga muitas coisas em dia. Paga, tem gente lá com 6 meses quase atrasado, direito de imagem, um monte de coisa. Mas assim, Memphis Depay já tá botando no pau lá. Mas a Bet mesmo do Corinthians, saiu uma e entrou outra, você vê. Saiu uma com muito dinheiro, entrou outra com dinheiro. E como o Magal falou, infelizmente, cara, o jogo... Aí entra a coisa que tem que ter no Brasil, a lei, né, cara? Porque quando alguém errar, tem que ser punido, tem que se cumprir a lei, entendeu? Isso aí acho que o vício vai da pessoa, inibir ter sacanagem. Né? O que vai facilitar é se ninguém for punido. Se houver as coisas e ninguém punido, vai acontecer coisa pior. Mas eu também não posso falar muito de Bet. A Bet eu fui patrocinado há 2 anos atrás, durante 1 ano fui patrocinado, quando as bets entraram. Entendeu? E hoje assim, a Bet movimenta muita coisa, né? Então não tem como a gente também... Dinheiro. É muito dinheiro, cara. Então se você vai no time de futebol, ali organiza o time de futebol. Né? A grande verdade é que todos os times hoje praticamente, quase a maioria tem uma Bet patrocinando. Né? Então a gente... O que você acha, Neném? Cara, eu vou te ser sincero, eu não tenho muito o que achar, não, entendeu? Até porque, como eu te falei, quando eu não tinha esse conhecimento, para mim, apostar num jogo, tu aposta. E hoje, quando a gente. Não estou dizendo que o Magal, o Negão, não tenha conhecimento, mas quando a gente tem de um conhecimento que Deus nos dá, a aposta sempre ela vai te trazer problema futuramente. Sem dúvida. Isso em qualquer jogo. Ela sempre vai te trazer problema. Você vê que você aposta no futebol e tem briga, tem xingamento, e hoje eu entendo o que é isso. Então, hoje aí tu vê, acontece essas coisas que tá acontecendo aí com jogadores que são milionários, que eles devem... Não precisaria nada, né? E quem sou eu para julgar eles? Que até de repente, se acontece comigo há uns anos atrás, eu não tendo... por isso que eu não julgo. Porque, de repente, o cara fala assim, Neném, no beat soccer mesmo, o cara, Neném, tem 100 mil. Não é, às vezes é caráter, é isso. Eu não sei, eu falar, podia não e podia sim. Você tá entendendo? Às vezes é caráter, tudo Mas isso é caráter. Mas lei é lei, né? Então, se houver uma lei, se cumprir uma lei, ninguém vai fazer Então, isso. Se mas- quem fizer e for punido, Mas inibe o outro a não fazer, né? Então, e só para finalizar aqui o que eu penso. Aí tu vê hoje
tem várias propagandas e o cara fala assim, full bet, seja qual for, esse é o bet com responsabilidade. Qual a responsabilidade? Não tem jogo com responsabilidade, ainda mais de aposta. Mas quem sou eu para falar que esse A, B, C tá certo? Estou falando eu. Hoje, é como você falou, eu não quero esse patrocínio aqui. Hoje, eu não quero esse patrocínio lá na minha pelada. Pode chegar lá e me botar toda coisa, entendeu? Mas que eu sozinho não coisa, mas tem sempre a minha esposa ali falando, não, o jogo não é legal. Não é legal. Então esse é meu conhecimento. Criança, né, porque eu não vou julgar os caras, não vou julgar a bet, isso e assim, mas dá dinheiro, os caras vão botar lá, mas eu, particularmente, eu tô fora. Quer ver um negócio muito interessante que eu tive a oportunidade de bater um papo aqui com o Valinho Vasconcelos sobre isso e com o Luiz Fernando Pessoa também da CBF, né? Teve aqui, a gente bateu um papo muito legal e eu dei para ele o exemplo aquela placa publicitária que fica em volta do campo. Você que roda ali aqui. Rapaz, de acompanhante de luxo, Fatal Model. Não, você desculpa, mas é só para... Não, mas é o mundo, Magal. Vitória, né? E outra coisa, é o mundo, é dinheiro, e quem sou eu para mudar o mundo? Mas o que você tá falando aqui, você vai numa placa aí, que hoje a placa, você sabe de que é, né, Magal? A placa é de prostituição. Não, então, aí eu tenho um conhecido... Lá no jogo. Eu tenho um conhecido que o filho dele tava vendo o jogo e viu lá Fatal Model. Pegou o endereço? Aí o moleque foi lá no Google, celular, Fatal Model, blá, blá. O pai, quando chegou, viu o moleque já dentro da plataforma, que é de acompanhante de luxo. Ou seja, por que o futebol precisa de site de prostituição? Mas você acha que o garoto não ia pegar esse endereço só ali no futebol? Ia pegar em outro lugar, né? Não, sim, mas foi ali que aconteceu. Aí o pai foi lá, não sei o quê, não sei o quê. Não é legal. O ser humano... Tá todo mundo vendo, né? Porque ele tá a visibilidade vendo, é maior, né? A visibilidade, né? Criança vendo. Então, o futebol, acho que o futebol não precisa disso. Podia ter Você não precisa daquela podia propaganda ter um limite ali. também, cara. O cara tem a plataforma dele, Fatal Model, o cara tem a plataforma dele, é uma coisa. Você colocar num estádio onde tem criança, família, todo mundo vendo e tal. Aí eu já acho que quando envolve criança, cara, você tá dando um exemplo, entendeu? Pode ser um público mais adulto. Eu acho que não tinha necessidade. Eu não tô falando aqui contra, sou contra, não tô dando uma de pudico aqui, não é isso não. Eu acho que tem coisas que você pode evitar, você pode postergar, entendeu? Pensando sempre na criança, no pré-adolescente, para evitar esse tipo de coisa. Colisão, porque se você começa a expor a criança desde cedo a tudo, cara, isso aí você não sabe onde vai parar, entendeu? Vão ter vários acompanhantes. Cara. Não, mas é tipo assim, é aquela coisa, tudo é a ganância, cara. Mas futebol, é que eu tô te falando, Magal, é a mesma coisa, Magal. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu tenho uma pelada lá no Leme que eu reúno essa rapaziada. Eu sou um líder sem querer ser líder. Porque eu nunca ia imaginar que... Então, o que acontece? Se eu não peço pro Negão, pro Magal, vocês são exemplo da pelada. Se vocês fizerem o contrário... Vai dar brecha pros outros fazerem. Vai dar brecha pra... Por quê? Querendo ou não, vocês são líderes, então, né? O que acontece? Referência. É a mesma coisa eu chegar lá na minha pelada e começar a botar várias coisas lá de bet, disso, daquilo. Entenda bem. Se eu chegar e botar e ganhar dinheiro... Eu que tô botando, não tem problema nenhum, mas, não é uma coisa legal. Entendendo? Não tô ali para ganhar dinheiro. No final de ano, eu faço a pelada de final de ano, eu vou lá atrás do teu patrocínio, porque eu sei que você tem condições de me ajudar para mim poder fazer um futebol legal. Eu faço um futebol porque meu pai me ensinou isso. Agora, você trazer várias coisas para você ter ganância de ganhar dinheiro, não, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Sem pensar na consequência tá daquilo, né? E a conta vai chegar. Porque nada fica em oculto aos olhos do Senhor. Verdade. E isso vai bater, não tem jeito. A hora a conta chega.
Tinha que ter um veto para Você essa tá entendendo? exposição. Não entendeu? adianta. Por isso que a gente tem. Hoje a gente toma aqui, ó, eu tenho exemplo. Eu sigo o exemplo dele, do Negão, do Magal. São os caras mais velhos. Eu tenho o maior prazer em falar do Galocha, do Neymar, os caras que jogaram realmente o fino da bola no futebol de praia. Então hoje os caras me respeitam porque a gente vive numa Discernimento. conduta, numa linha. Então eu vejo, porque se eu errar, nós somos pecadores, vamos errar, que eu falo para ele, a gente vai errar, mas ele vai ter muitos que vão apontar, não tem jeito, e eu vou errar também, mas a gente que vive futebol, a gente que tem exemplo, que todo mundo gosta da gente, sim, porque a gente fez por merecer, entendeu? Então é a linha que nós temos que seguir hoje. Estamos velhos, não tem mais vaidade, a vaidade ficou para lá. Então a gente vai ali para se Agora é divertir. pensar mesmo na questão do exemplo, né, Com cara? certeza. Da moralidade, né? De Passar pro próximo, claro. É isso aí. Tem um outro assunto que eu queria falar com vocês, que eu também sempre abordo aqui, e eu queria ouvir a opinião de vocês, para depois a gente entrar um pouco mais assim na questão do futebol, propriamente dito, mas esse assunto também está envolvido diretamente com o futebol, que é a questão da gestão. A gente, de uns anos para cá, o futebol brasileiro ele deu uma evoluída assim, na parte de gestão, ficou um pouco mais profissional. Tudo no Brasil acontece meio de forma muito lenta, né? Demora muito a acontecer, são muitos interesses, né? O futebol tem muitos interesses. Tem muita gente com grana envolvida no futebol que não entende nada de futebol. Você tem clubes hoje brasileiros grandes, extremamente endividados, mas a gestão ela avançou. Ela hoje é um pouco mais profissional e tal. Qual a visão de vocês em relação à gestão do futebol brasileiro hoje? Como era a gestão na época de vocês do beach soccer? O que vocês veem hoje em termos de gestão? Qual a opinião de vocês hoje a respeito do futebol? Estamos falando de futebol. Eu não estou especificando se é futebol de areia, futebol de campo. Nós estamos falando de futebol. Como é que vocês veem essa questão da gestão hoje no futebol? Cara, eu acho, que a gestão no Brasil melhorou muito. Isso que você pega 20 anos atrás, 30 Muito anos diferente. atrás, é totalmente diferente. Posso até falar muito amador, entendeu? E tinha aquela ideia, aquela mentalidade de botar jogador para tomar conta. Hoje você viu, vamos dar exemplo, Palmeiras, Flamengo, são caras que vivem de gestão, entendeu? O Flamengo era um clube que era um dos mais endividados do planeta. Até a entrada do Bandeira, pô. Então, então, são caras que já vieram de outras áreas, de gestões e tudo. Mercado financeiro. Né? Mercado financeiro. Se não for assim, porque isso já na Europa já existia há muito tempo, entendeu? Eu acho que melhorou muito, cara. E aí a tendência agora é outros clubes, como o Atlético Paranaense, que tem uma estrutura seguir o mesmo caminho, cara, e tornar isso uma coisa normal, entendeu? No futebol. Que você pega na Itália, onde você for, qualquer clube ali pequeno, tem uma gestão mais profissional. Mais profissional, entendeu? Mas tá melhorando muito. O Brasil tá melhorando. Tá no caminho, né? O que você acha, né? Cara, a maior prova é essa Copa do Mundo agora, né? Porque os 4 clubes que estão lá estão muito organizados. Sim, ver o Flamengo, o Fluminense, principalmente os do Rio aqui, que a gente tem, né, a gente já tá vendo. Era uma bagunça, né? Botafogo brigava pra não cair. Flamengo dificilmente, há 10 anos atrás, brigava para ser campeão brasileiro. Claro. Fluminense é a mesma coisa. Os títulos de 10, 20 anos ficaram muito lá com o pessoal de Minas, no Sul. Então, acho que o Palmeiras é muito organizado. Então, cara, eu acho o seguinte, futebol hoje brasileiro, a gente vê por isso, né? Hoje os 4 se classificaram. Né? Quando o Brasil entrou para jogar esse campeonato, ninguém achava que ia se classificar nenhum dos 4. Verdade. Todo mundo achava que os 4 iam Ia cair. pra passear, Que o né? campeonato ia voltar agora, o brasileiro, né? Ia acabar, o brasileiro ia recomeçar no próximo domingo. E hoje a gente está vendo que há uma realidade real de um time do Brasil, né? Ou 2, pode até perder os 4 aqui agora. 4 não, que Não, um tem que ficar. Pode né? não, vai Um vai ter que perder. ficar. Mas hoje o futebol brasileiro, por causa da organização, das SAF, né? Mas tá engatinhando ainda, né? Não, tá engatinhando, mas hoje tem mais dinheiro que também no futebol brasileiro. Não tem o dinheiro que tem lá na Alemanha. Os principais clubes europeus, não tem como. Lá tem mais dinheiro. O futebol inglês vai ter mais. Isso aí não tem. O Brasil não é uma economia muito forte. Mas a metade, quando a gente fala muito, eu sou muito adepto do seguinte: o pessoal fala, porque o futebol de lá não, cara. Lá é melhor do que aqui. Por quê? Porque lá é mais organizado.
Mas um time de lá ganhar o campeonato daqui é muito difícil, porque o cara vai ter que jogar aqui. O Carlos Alberto falou isso agora há Não, pouco tempo. Né? vamos ser sinceros. A Vai no Real verdade... Madrid pra jogar a Série B aqui pra ver se vai ter o mesmo desempenho. Não, é só você olhar a coisa simples. Aqui no Brasil você tem que jogar domingo em Fortaleza e no outro domingo você joga no Sul. Você joga no verão e no inverno. Mas aí você tá falando pela- aqui pelo no tamanho Brasil, do país. aqui no Brasil, infelizmente, né, outra coisa, né, se joga com grama sintética. Nenhum futebol sério do primeiro mundo joga grama sintética. Então, lá, essa organização que tem lá, tá chegando aqui. Você vê, a coisa que eles mais europeus reclamaram. O Boca, a gente falou assim, jogou Boca e Baia. Ele endureceu o jogo, mas ele endureceu porque não tinha jogo. Para toda hora, catimba, cai no chão. Aqui é normal na Libertadores, lá não é normal isso. Isso lá não é normal. Então, quer dizer, são muitas Você coisas. vê que o jogador brasileiro, quando sai daqui e vai pra lá, ele não faz mais isso. Não faz. Ele faz aqui. Se joga, chega né? lá fora, alguém chega e fala, meu filho, aqui não é Brasil, não. Exatamente. Você vê que Não. o VAR lá, o cara vai no VAR. Todo mundo respeita, o cara vai lá, resolve. Mas sabe o que E é, Bianca? aqui o cara tá no VAR. Pô, se você jogar, eu sou jogador, vou reclamar também, mas se o cara for no VAR, que o cara tá vendo, só se o cara não vai roubar, né? O Eles cara... têm essa cultura Mas de pera aí. reclamar, né? de Então, ter tudo, O jogador que vai entrar em campo, ele sabe que o cara que pagou o ingresso, ele tem que ver o espetáculo, pô. Aqui não, o cara se joga no chão, goleiro. Qualquer bola que o goleiro saia, cara, é 5 minutos. É praxe hoje isso aí. Então, isso tudo que Lá o você, cara, a você consciência do cara perguntou, é outra. a consciência é outra. Vou dizer uma coisa importante. Eu já estava vendo um podcast do Ronaldinho, ele falando por que o Vanderlei caiu do Real Madrid. Que o Vanderlei toda hora queria tirar o Ronaldinho. Aí o presidente do Real Madrid falou assim, não, você não pode tirar o Ronaldinho nem o Zidane, porque aqui tá tudo cheio, já tá todo o estádio vendido durante o campeonato todo, por causa dos caras. Então, eles não podem mexer. Então, é um negócio, mas é um espetáculo que eu te falei, ó. O Ronaldinho e Zidane, eles dão espetáculo. É difícil um cara no esporte jogar e dar espetáculo. É muito difícil. Então, hoje, o Brasil está conseguindo ser organizado. Essa que é a grande verdade. O Campeonato Brasileiro tá legal, os estádios estão sempre cheios, né? O futebol melhorou muito. Hoje, o gringo vem aqui porque tem mais dinheiro. Ele pega um garoto, o Magal sabe que ele faz negócio com os garotos. 14, 15 anos. Já estão tirando os garotos. Quer dizer, o europeu já leva o garoto daqui. Por quê? Porque nesses últimos 15 anos, o futebol daqui ficou muito parado, brasileiro. A grande verdade é que os técnicos portugueses ajudaram muita gente. Né? Se você analisar, hoje o Brasil marca ali, perde a bola, já sai para marcar, tem mais intensidade. A gente está vendo essa Copa do Mundo. Né? O time do PSG perdeu para o Botafogo, né? Mas ele tirou 5 caras, porque ele imaginava, qualquer time ganha do Botafogo. Hoje todos eles, ó, se nós não jogarmos, Baia, se não vier com o time titular, não ganha do Flamengo. Se ele botar 1-2 reserva, o Flamengo vai ganhar dele. O jogo já vai ser duro. E quando começou o campeonato, o que a gente fala? 3-0 Baia. PSG e Botafogo, 4-0, 4-1. Não é mais isso. Os times lá estão respeitando. Entendeu? Então, eu acho que o Brasil... Isso graças à gestão. A grande verdade é o seguinte. profissional. Eu digo de jogador. Cara, jogador na praia, no campo, no salão, não tem igual. Não tem. Fut 7, não tem. Não tem. Né, cara? Entendeu? O grande problema do Brasil, como a Magal falou, o jogador, cara, não é disciplinado, não é organizado. Você tá entendendo? Mas não é culpa nem dele. Não é culpa dele. O sistema. culpa vem, e você falou, agora, como tem SAF, a SAF primeiro, todos esses 4 times pagam em dia. Fluminense, Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Então, já há uma cobrança de seriedade. A gente vê a seriedade que há. O Fortaleza agora também. Não, Fortaleza é City, né? time grande. Fortaleza é time grande. Então, isso é fundamental. Então, a tendência agora do Brasil é melhorar o jogo. Vai melhorar por quê? Porque a gente tem que começar a pegar, eu falo isso muito, Magal. Você ganhando dinheiro vai comprar os melhores jogadores. Não, aqui tem mais. Hoje o Brasil, você vê, o Brasil ganha fácil da Argentina, né? O time River Plate e Boca, os times são muito mais fracos. O 10º colocado aqui nosso. Muito fraco. O Boca nem se classificou para a Sul-Americana. Pô, imagina o Boca. E você vê o Boca, o espetáculo que eles fazem? Quantos argentinos vão lá, cara? E você vê, eles é o tipo de coisa. A FIFA já falou: não, temos que botar os argentinos para jogar a Copa do Mundo. Tem que jogar. Uma coisa que eu acho curiosa é que o brasileiro, cara, ele quando quer ser jogador de futebol, o garoto, o jovem, você fala assim: ó, tem uma oportunidade para você lá na Indonésia. Ah, vou não. Não vai. Pô, vou não. Indonésia? Pô, tu vai ganhar quanto? Ah, tu vai ganhar 3 mil dólares. Ah, não, vou não. Pô, a comida lá é ruim, o clima lá, não quero não. Aí você chega para um argentino, para um uruguaio, faz a mesma proposta. Ah, é outra Ó, coisa. você vai jogar lá no Polo Norte, mano. Porra, é menos 50. Tu vai jogar lá, vai ganhar $1.000. Vou. Quando é que eu vou? Embarco quando? Cara, impressionante. Impressionante. O brasileiro tem muito isso, né? Aí eles são mais europeus que a gente também. Né? Cara, impressionante. A cultura deles é mais de guerra mesmo. E você, Neném, o que você Eu acha? também concordo com eles também. O futebol brasileiro mudou muito nessa parte de gestão.
Pô, Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Palmeiras, próprio Fluminense também. Apesar que. Fortaleza, Bahia, né? Bahia também. Bahia. E hoje a gente também vive num mundo totalmente diferente de 15 anos atrás, né? Hoje a gente também. Não adianta a gente também falar uma coisa aqui que as coisas já estão acontecendo. Não tem nem como. Hoje o jogador, se não se adequar a esses plantéis, esses times, estão fora, pô. Hoje o garoto com 16, 17 anos, se ele não explodiu, não explode mais. Não explode mais. E, na verdade, Cada vez está diminuindo mais a faixa etária. A gestão do futebol brasileiro melhorou bastante. Hoje tem profissionais, assim, ainda tem profissionais agora com mais estrutura, com mais o elenco te dá estrutura, o clube te dá estrutura. Então, é o que o Magal falou, não tem muito aquilo. Tem jogador competente que pode trabalhar? Pode, mas tem que ser aquele profissional mesmo. Porque hoje, se o jogador não se cuidar, não vai jogar. Antigamente, o cara ainda ia, tomava cervejinha ali, saía do jogo ali. E eu dou muito... Eu sou botafoguense, eu dou muito exemplo do Flamengo, cara. O Flamengo em 2019 ali... Mas antes mesmo de 2019, com Bandeira mesmo, 2 anos para cá, o Bandeira mesmo falou, não vai ser campeão agora, mas na hora que for campeão, e eu falava pro Vascaíno, na hora que o Flamengo for campeão, base ali pra... na hora que o Flamengo for campeão, ele vai ganhar tudo. Foi em 2019. E ali o Flamengo também mudou, porque o Jesus também mudou muito tudo ali no Flamengo. Foi. E eu como Mas isso graças à gestão, hein? Então, tudo isso graças à gestão, porque um puxa o outro. Pegaram Contratou jogadores, Jesus, treinadores sérios. O cara foi ali, mudou o chinelinho, não teve chinelinho, porque, pô, eu como jogador, moralizou, eu vi aquilo né? ali também, porque eu não fui um atleta. Eu fui jogador de futebol, não fui atleta profissional. É outra parada. É outra parada, porque na verdade o atleta mesmo, ele não tem esse negócio de perder noite de sono, se aquela... Que antigamente, robozão. Antigamente, né, Magal? Antigamente, esse aí. Pô, o cara, né, você jogava ali, pô, você podia ficar ali curtindo uma noite ali que depois você ia jogar, porque ali ainda dava. Hoje em dia não dá. E o Jorge Jesus, Os tempos são outros. com a gestão, mudou aquilo ali. Por quê? Eu até estava conversando com um amigo, porque de 2019 para cá, no meu entender de futebol, e que vocês são mais velhos do que eu fui muito do Maracanã com meu pai, o Flamengo era toque de bola, aquela toque ali, tudo cadenciado, pô, Fluminense daquele pintinho, delay. Já mudou tudo. Meu irmão, de 2019 para cá, o Jorge Jesus, ele mudou a característica do futebol do Flamengo. Não vou nem falar do brasileiro, porque senão o negócio vai falar, caraca, cadê os treinadores brasileiros? Não. Ele mudou ali no Flamengo. Não, mas ele e mudou foi pro brasileiro. Que foi, o reflexo foi no Brasil, né? Mas quem sabe entender um pinga letra, né? Tanto é que Porque senão fica aquela coisa assim que eu não tenho... Não, porque, pô, teve treinadores brasileiros top, Vanderlei Luxemburgo, Muricy, vários que eu vou falar aqui. Só que na intensidade ele mudou sim. Porque ele tinha jogadas que ele mudava que só na Europa fazia. Porque você ligava da defesa, já ligava no ataque. E ele fez com aquele Pablo Mari, que dava ali pro Bruno Henrique. Bruno Henrique casquinhava, dava pro Gabigol. Então, ali já mudou a intensidade. E aí veio o Abel, mudou também, porque lá a resiliência do Palmeiras. Verdade. Resiliência. Não é um time... que eu particularmente não gosto do futebol do time do Palmeiras, que é um futebol assim que não apresenta aquela... O Flamengo fez aquele futebol alegre, fez futebol jogar. Mas o Palmeiras foi consistência e resiliência. O Palmeiras, ele pode não ter ganho, mas ele ficou lá até hoje. O Flamengo ganhou, não ficou. Não, rivalizou com o Flamengo. Nos últimos anos Mas aí o Flamengo parou no tempo. O Flamengo chegou a parar no tempo porque não mandou ninguém... Não tirou os velhos e o coisa foi ficando. E foi trocando treinador pra caramba. E aí o Botafogo... O Palmeiras foi mais profissional. O Botafogo foi Apesar do perdendo... Palmeiras ter mantido o Abel esse tempo todo, pô, isso aí... Mas posso falar Tudo da gestão, só para finalizar da gestão. Então, Da gestão. Eu tô falando do Flamengo, Palmeiras, de 2019 para cá. E o Botafogo, 2 anos, pro Luiz Castro, o cara queria mandar ele embora. Um ano o cara SAF acertou, o cara... gostou do time, é SAF. Vai sempre vender, vai vender. Mas o legal do Botafogo, o cara também gostou do Botafogo. Isso foi legal. E aí ele... Deu certo, deu casamento certo. Aí o Luiz Castro
ele perdendo, fazendo coisa, o cara não mandou embora. Quando o cara acertou, ele quis ir embora e foi embora pra... Mas o Botafogo jogou o quê? Jogou com objetividade, com mais intensidade. Aí entrou o cara. Isso estou falando dos times aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Mudou o pensamento. E agora, o que é a tendência? Até os times pequenos aí do brasileiro, aí você pode ver que joga intensidade. E a gestão mudou a gestão. Agora, você... Hoje, como o Negão falou dos times que tá jogando a Copa lá do Mundial e tá jogando bem, que eu tava falando pro Magal. Só que você ganhar de um Paris Saint-Germain, você vai com foco a 200. Você não vai com foco a 100. Você não, margem de erro zero. Só que é o seguinte, só que nós não jogamos com essa intensidade 100% aqui no Brasil. Porque você joga um jogo contra o Flamengo e Botafogo, aí daqui a pouco você vai para jogar com o Vitória da Bahia. Nada contra o Vitória, que é time grande, só que é diferente a intensidade. Às vezes você tem uma intensidade aqui, o outro não tem. Aí o Botafogo me pega um Paris Saint-Germain, depois pega um Atlético de Madrid. O Flamengo pegou o Chelsea e pega um outro time com a intensidade totalmente diferente. Lá não, é direto. Então a gestão... Né, com tudo isso aqui, mudou, porque o Flamengo joga, o Botafogo joga. Hoje, se você vê Botafogo e Palmeiras, vai ser intensidade. Se você vê Botafogo e Flamengo, intensidade. Todos esses jogos vai ser assim. Não vai ser jogo mole Os mais. 4 que estão em primeiro são treinadores. Ele falou uma coisa, eu só vou discordar uma coisa. Quando ele falou assim, porque na praia não tem, não, cara. Ele tá enganado. Porque nós... Na praia não tem o quê? Na praia, ele falou assim, não, porque na praia não tem esse negócio de ser profissional, não, cara. Acho que um dos grandes segredos nós temos muito talento pra jogar na praia. Nós três, Jorginho, nós temos muito talento, muito. Acima de todo mundo. Acima mesmo. Né? Nós somos uma coisa inexplicável de Deus. Né? Por quê? Porque a gente teve a chance de jogar pra televisão, mas nós treinávamos muito, cara. Nós treinávamos muito, ou não? Nós treinávamos muito. O Júnior, isso é uma coisa que eu tenho que ser. Quando o Júnior ficou com a gente, um dos maiores exemplos, quando eu falo e brinco assim do Edinho, depois do Júnior, o treino era 8h30, eu nunca vi o Júnior chegar atrasado lá. Nunca. O Júnior mora na Barra. Nenhum deles chegava. Da Barra pro Leme, demora no mínimo uma hora e meia pela manhã. Não tem como. Até a mesma 15 anos atrás. Nunca ele chegou atrasado. O Júnior fazia... Lógico, a intensidade do Júnior pode ser igual a do Neném. Neném é muito mais rápido que ele. Mas o Júnior, cara... Às vezes tá treinando assim 11 horas. Imagina 11 horas. Hoje não. No inverno é mole. No verão. E ele treinava. Então essa intensidade, o JJ, ele trouxe de novo isso pro futebol brasileiro. Porque o Brasil tinha... Só que o Brasil tem tanto talento. Com talento você não precisa de muita coisa. O talento ia... consertando ou fazendo. Hoje não. Hoje, só vivia do talento. Com a globalização, tem um talento que tem na Ucrânia, tem na África, tem em qualquer lugar. Não tem mais aquela coisa que só no Brasil tem jogador. Não só a questão da intensidade, a força também, né, cara? Tudo, Força, o ritmo é todo. Então, e quando o JJ, ele... E o Neném falou uma coisa... sempre teve essa coisa da força, da intensidade. O Neném... Muito difícil. Ele fala uma coisa que é interessante. Hoje o jogo é de 3 em 3 dias. Pô, antigamente não era de 3 em 3 dias. O Brasil jogava muitos jogos, mas como ele falou, vai jogar um jogo domingo, o outro jogo já é mais fácil. Quarta-feira. Aí já fica, pô, o jogo não tem intensidade, o cara joga ali, corre, faz 2 gols, descansa, faz mais um. Hoje não tem mais essa. Ninguém é mais bobo. Essa que é a grande verdade. Todos os jogos hoje são duros. Porque o time se fecha, todo mundo tem muita saúde. Né? Hoje todo mundo tem muita saúde, não tem como. Então, o segredo hoje é ter o profissionalismo. Eu acho que o JJ, ele trouxe muito isso. Ele falou uma vez, tá cansado? Ele fala isso, né? Só você ver nos podcasts dele, ele, não, jogou domingo? Descansa segunda, descansa terça, quarta vamos jogar. O jogador, nós brasileiros, não temos esse pensamento. Domingo acaba o jogo, todo mundo pagode. Você vê que isso meio que morreu. Gente não vai dizer que o jogador tá em pagode. Pode até o jogador se vê, nego vai ficar louco. Hoje é raridade. Hoje, cara, o jogador hoje... Era normal. O jogador hoje tem que aproveitar as férias, porque realmente tá todo mundo olhando. Aí o time vai mal, porque não tem também como o time o ano todo ficar no top. Isso é impossível. Uma hora ele vai cair. Aí quando cai, eu começa... Férias, negão, e aproveitar as férias, mas treinando. Hoje treinando, todo mundo treina. A consciência é outra. Mas quem joga em alto nível não tem... Mas eu vou falar pra você, mas a gente tem que ser sincero, né? O jogador, qualquer jogador top, ganha no mínimo 1 milhão. Com certeza. O cara que ganha 1 milhão, com todo respeito, é aquela coisa também de vida, porque o cara sabe que ele vai ter 3, 4 anos, porque o cara vai jogar no top dos top 3, 4, 5 anos. Só quem fugiu disso foi Pelé e Messi, com todo respeito. Pelo que eu vejo usando todo, Pelé, Messi, o Zico, Júnior, ficaram muitos anos, né, lá no top. Você vai contar nos dedos quem ficou. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Assim era muito diferente. Difícil. O salário do Zico naquela época. Não, eu tô falando hoje, você vê. Hoje o maior salário, parece que eu tava vendo lá, é o Messi e Cristiano Ronaldo, né? E já tem 40. Messi fez 38 anos ontem, Messi tem Cristiano Ronaldo 40 anos.
Bom, mas o Cristiano Ronaldo, ele, assim, quando você fala assim, ele é outro, ele é um exemplo pra mim, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu vejo, que eu sou Pelé, meu ídolo, mas uma das coisas que eu mais ouço do Pelé legal, sabe que quando o cara fala assim do Pelé, é a humildade do Pelé, o cara fala assim, pô, o Pelé era o primeiro a entrar em campo pra treinar. O Pelé era o último pra sair do campo. Aí os caras falam assim, caramba, o Cristiano Ronaldo, meu irmão, o cara é o primeiro a entrar em campo. O cara mais em casa, ele tem uma musculação em casa, professor. Então o cara também, né? Isso quando o Neném fala assim, pô, o Neném era os que mais treinava. Entendeu? Às vezes, quando a gente tá brincando, a gente treinava muito, cara. A gente era muito. Às vezes eu via jogo, eu cansava de ver ele correndo, mano. Porra, esse eu cara. vendo o jogo, porra, tá eu, maluco. Eu dava Só bola pra desse, ele, mano. cara. Porra, Posso falar um negócio pra você? Eu não conseguia Que chegar isso? Você quer que eu fale a verdade? Os times eram fracos. Mas nós éramos muito melhores. E a gente não facilitava. E isso que nós fazíamos, que o JJ falava. O jogo tava 12-1, esse cara queria fazer 13, eu queria fazer 14. Era a geração não muito tinha boa. como, a gente Essa queria ambição, golear. né? Então a gente dava espetáculo. É isso que é o esporte. Eu acho que o futebol brasileiro tá começando, esses times melhores, ó. O Botafogo hoje, com todo respeito, cara, ele, na minha opinião, ele pode até perder ali pro Palmeiras, mas ele tá com um bom time. Uma pena que o cara viu, o dono do Botafogo viu muito dinheiro. Porque se ele fica com o Almada e com o Luiz Henrique, o Botafogo era favorito ao título mesmo. Favorito. E ele atropela todo mundo. Mais com essas contratações. E ele agora já se desfez desse Igor Jesus, que cresceu de uma maneira que ele tá jogando muito. O melhor atacante do mundo hoje é esse cara. Não, calma, do mundo Não, ele é. Diz um jogador melhor que ele. Um atacante melhor que ele, que a gente vê na Copa do Mundo. Malandro, ele no jogo. Lautaro não é melhor que ele? Não é melhor que ele, não. Olha. Não. Ele é veloz. Pô, ele marca, Calma, ele é veloz. calma. Ele faz tudo, Neném. Não, a gente Eu também acho, eu acho o Lautaro numa prateleira Tudo- acima ainda. Não tá não, Mas deixa eu cara. te falar uma coisa. Não acho não. Há Eu tô muitos falando. anos atrás... Futebol é momento, a gente fica Só também que muito esse pensando o que o Lautaro cara tá fez. na prateleira acima. Lautaro, ele Só foi. que eu vou te falar, esse Lautaro também, ele também na seleção, ele não ajuda em nada. Não, o mas Messi. a seleção já é outra coisa. Não, mas era pra muda ajudar. muito, Mas É era igual eles pra falam, ajudar. campeonato Tanto que ele foi italiano e titular. seleção italiana. Seleção Não, tá com mal, certeza, italiano. mas... Você vai pro Mas deixa eu Meu falar amigo, uma só vou coisa. falar uma coisa pra você assim: futebol é de quem ganha. Se o Botafogo perder tudo que ele tá falando sábado, a gente vai esquecer. Se ele ganhar, nós vamos valorizar ainda mais o Botafogo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás eu assisti uma entrevista do Pelé, falecido Pelé. Pra mim, eu não vi jogar, mas eu vi os DVD, né? Não, Renato, lembra o DVD aí? Mas eu vi os vídeos do Pelé e meu pai comentava, todo mundo comentava, e o Pelé foi um monstro. E o repórter Geneton Moraes Neto, da Globo, no Fantástico, há muitos anos atrás, em Nova York, entrevistou o Pelé e disse assim: Pelé, se não fosse o Pelé, quem seria o Pelé? Dos jogadores que você viu, quem seria? Cara, ele nem pestanejou. Zico foi o maior que eu vi jogar. E dos que eu vi jogar, o Zico foi o maior. Eu boto praticamente na mesma prateleira ali. Maradona, para mim, o Maradona foi melhor que o Messi. Foi mais completo, foi mais plástico, era mais bonito ver o Maradona jogar. Eu acho que o Zico, ele tá um pouco acima ainda do Maradona, e aí eu não tô falando título. Não tô comparando título. O Maradona botou uma Copa do Mundo pra Argentina praticamente sozinho, né? O Zico não ganhou uma Copa do Mundo, mas o Zico... Eu acho que o Zico, ele revolucionou, assim. O Zico foi um monstro. O Zico volta aqui lá. Cara, o Zico foi demais, cara. E Nós- sem contar a questão da humildade. Não, cara, Pô, o cara nós que jogamos- onde ele vai, ele reverenciar. Todo mundo, todas as torcidas respeitam Ninguém tem. o cara. Posso Não tem falar com nada a você? falar disso. Posso falar com você? Ele era de uma humildade. Ele jogou com a gente na praia. E jogou muito, hein? E o Zico jogava. Em Quintino Não, não e tinha quando praia, ele, não. e hein? quando Posso ele falar começou com a você? jogar na A praia, melhor quantos co- anos ele tinha? Ele falou, tinha uma praia. vez, 40, eu tava jogando, nós estávamos jogando, aí eu me lembro, o Neném, mas ele tava, o Neném em 5 minutos, ele perdeu 5 gols. Bum, 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 bum. Foi? Aí ele chegou, no intervalo, ele chegou assim pro Neném. Aí teve o lance da falta, ele falou assim: Neném, quando você chega na área, você tem que ter calma. A área te protege. Você não precisa ser mais rápido na área. Na área você tá de frente. Pô, eu fiquei assim pensando, cara, a inteligência dele. O Zico era outro. A humildade dele, ele, Júnior, assim, de treinamento. Zico, Porque Zico é fora eles da- iam treinar. Então, isso aí, cara, eu sou fã disso, porque eu fui um cara de treino. Eu fui um cara que, por causa do Edinho, eu fui muito de treinar. Eu não era garoto preguiçoso, depois não. Eu joguei até 45 anos porque eu treinava. Eu era sério. Sabe? Eu era sério. E essa na areia é pesado pra caramba. E a gente. Você quer falar tiver outro? O profissionalismo. jogo às vezes tava 12 com ele, a gente entrava. Jogava a gente no final, tava o Zico. Pô, perdia um gol. Eles não davam duro.
Faz o gol, negão, faz o gol. Meu irmão, um dia a gente vai perder, Não. eles vão golear a gente. Eles falavam isso. Aí eu ficava E ele se adaptou aí eu bem a pensava, ler, né? E eu pensava assim, cara, a gente ia perder como? É impossível de perder. Pô, vamos perder. E eles falavam. Aí um dia, 15 anos depois de um jogo Brasil e Rússia, a Rússia tava ganhando o Brasil de 12-2. Eu fiquei assim, caramba, é mesmo aí. Tem que fazer o gol. Hoje os caras estão brincando com o Brasil, porque a vida é assim, vai mexer, vai mudar. Então, o Zico, cara, assim, eu acho também, vou ser muito sincero, o Pelé, pra mim, não teve igual. Eu vi o Pelé nos vídeos. Só vi o Pelé. Pô, o Pelé foi um cara chutar de longe, driblar o goleiro. O Pelé era forte, tinha saúde. O Pelé tinha tudo. Cabeceava, chutava, tinha tudo. Tinha uma força física. Mas o Zico, cara, ele, infelizmente, cara, em 82, se a gente ganhar aquela Copa, o Zico ia ter outro patamar, cara. Isso aí, infelizmente. Mas só no Brasil tem essa cultura, porque ele não ganhou a Copa. É verdade. Não, mas não Deixa eu te cultura, falar porque uma o Zico coisa. também, a gente reverencia. A própria Europa não reverencia muito o Zico. A FIFA, muito, não vejo. claro que- Não vejo assim, cara. Eu fico às vezes triste, às vezes você vê um jogador, a gente não vê lá o Zico no camarote da FIFA. Não vê. Recentemente, a Não revista vê. France Football botou lá os 10 maiores, o Zico não tá entre os 10. Ai, eu tô falando, pô. Mas E ele essa, Tá o Messi, e- tá o Pelé abaixo do o Messi, o Zico Mas não tá aí entre não é- os 10, tá mas o o Ronaldinho Gaúcho, pô. tá o Zidane, Mas se eu não seria me engano, negócio de o Zico internet, não tá. Eu falei, não, ah, né? pelo amor de Deus, Não sei, pô. não. O Zico não tá entre os 10? Tá Zico jogou brincando. muito, cara. Quem viu sabe que ele tá. Pô, Eu sou Vasco, né? Mas o Zico jogou muito, pô, o Zico jogava muito. Zico cara. jogou O Zico era muito inteligente, cara. deixa eu te falar uma coisa, te perguntar uma coisa pra você diretamente, Júnior. Eu tenho 54 anos. E eu venho de uma geração, eu sou da geração X, praticamente todos nós aqui, talvez exceção, tá quantos anos? Estou com 52. Bom, então também a geração X. Tá, mas na certidão certa, naquela. É gato, não. A parede. Aí, ó, ele Benjamin, agora trocaram a ideia. Quem agora é muito mais velho, agora ficou mais próximo. Eles estão mais Cara, mas a próximos gente vem de agora. uma geração, e eu peguei isso, hoje eles dão um nome floreado, né, um nome mais bonito, que é bullying. Mas eu era muito zoado na escola, porque eu sempre fui muito magro e eu tinha um dentão, eu tinha um dente enorme na frente. Então eu tinha apelido dente parede, mentex, tinha coelho, e eu era muito magro, cara, assim, cara, 10 metros assim, você contava minhas costelas, sabe, assim, era muito magro. Cara, eu sempre levei de boa aquilo, porque eu sempre fui muito sacana também. Então, na medida que o nego me zoava, eu zoava também, ficava tudo bem, ninguém se sentia ofendido. Tipo, tem vários amigos que chamavam de negão, neguinho, não sei o quê. Cara, você é Júnior Negão. Como é que você vê hoje? O mundo ficou muito louco, né, cara? Porque hoje qualquer coisa é racismo, qualquer coisa você está diminuindo a pessoa, você está aí, você está aqui. Ficou meio chato. Certas coisas ficaram meio chatas, né, cara? Porque quando a gente era moleque não tinha nada disso. Era um sacaneando o outro, um brincando com o outro, e era todo mundo amigo. 2 dos meus melhores amigos são negros. Eu nunca tive racismo na minha vida, nunca tive essas paradas, cara. E era natural chamar negão, neguinho, como ele me chamava de magrelo, branquelo, dentuço. Como é que você vê isso hoje, cara? Você especificamente, porque o teu nome, teu apelido foi Júnior Negão. Como é que você vê isso eu hoje em não posso dia? reclamar, né? Porque Júnior Negão... Não, e começou... O único cara... Quando eu jogava na praia, ninguém me chamava de Negão. Só quem começou a me chamar de Negão foi o Adinho. Adinho foi o primeiro. Foi o Edinho? Aí, quando eu cheguei na seleção, tinha o Júnior. Aí, o cara falou do nome. Meu nome é Hilton Santos Júnior. O cara, pô, quer botar Hilton Júnior? Eu falei, não, cara, pode botar. Pô, põe Júnior Negão. Aí, na época, todo mundo, pô, mas Júnior Negão. Eu falei, não... E Júnior Negão é uma coisa engraçada, por quê? Tu nem ligou, né? Não, porque o que é engraçado? Todo mundo lá do Leme, Neném ainda pegou, Neném não, porque é muito mais novo, né? Mas o Magal já pegou, não. Todo mundo lá dos meus amigos de infância me chamam de Neguinho, porque o meu irmão, que é mais velho que eu, uns 6 anos, é Cláudio Negão. E eu era Neguinho. Tu roubou dele, então, Ninguém né? chamava... Não, ninguém me chamava, né? O Neném tá lá, todos os meus amigos chamam de Neguinho. E é uma coisa engraçada assim. Então, Não tem pra como você chamar você falar... de Neguinho. Não, eles me chamam... mas isso aí é a galera da eles me infância, chamam- né? A Da galera infância. da- Eu tenho um pô. grupo do Colorado, que é o Colorado do time Negão, nosso, de WhatsApp, pô. eles me chamam de Neguinho. Neguinho, Neguinho. E eles falando, eu não me incomodo. Mas você, se era uma pessoa que eu não conheço, me chama de Neguinho, eu não gosto. Mas Negão não. Porque Negão foi um nome que me marcou e que me abriu muitas portas até hoje. E quando você fala assim do racismo, pô, como é que eu vou dizer racismo? Pô, racismo eu sofro todo dia. O negro sofre todo dia, não tem como. Se eu entrar no supermercado e eu houver um assalto, todo mundo primeiro vai olhar pra mim. Então isso aí...
Então, a gente... Deixa eu falar um negócio aqui, né? Não, mas os caras vão olhar e falar, esse aí não. Esse é o Júnior Não, Negão, talvez não por causa disso, mas se for... Então, quando... Ó, você quer ver outra coisa importante? Eu falo pros caras aqui, eu não torço pra Argentina em nada. Eu não torço pra Argentina em nada. Mas eu sei dar valor pro Maradona, o Messi, mas eu não dou valor assim. Joga Boca e Bahia, eu torço pro Bahia. Joga River Plate, ontem o jogo tava no primeiro tempo, e a Internacional, eu torço pra Internacional. Não torço pros argentinos. Os argentinos, joguei na Argentina, nem sabe disso. No nosso tempo, era natural os caras me chamaram. O jogo todo me chamaram, sabe de quê? De macaquita, negrito. Eu falo o quê? Eu vou brigar com todo mundo? Hoje não. Hoje, se vier, o jogo vai parar, vai dar uma confusão. Porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Você tá entendendo? Então, antigamente, hoje mesmo, né? Se alguém chamar, ô Negão, todo mundo fica assim na rua assim. Às vezes lá no Leme, pessoal, Negão! Nego come quarto, ninguém diz nada. Mas se já é um outro, o pessoal já fica querendo olhar. Né? Então, as coisas mudaram, evoluíram. A gente sabe que, como você falou, às vezes fica uma coisa também, pô, que isso, não tem nada a ver, mas às vezes tem. Às vezes também a gente chama o negão pra diminuir, pra menosprezar. Mas uma das coisas que eu aprendi sempre foi me impor, cara. Sempre me impor mesmo. Entendeu? Então, eu jogava muito com a Argentina, eles faziam isso. O jogo que eu mais gostava de jogar, assim, tava 10, pode perguntar a eles, vamos fazer mais um. Porque a gente era muito melhor, não tinha outro jeito. Então, eles ironizam, debocham. Mas a gente sabe que no Brasil, se você fala de racismo, é complicado, né, cara? Porque não tem como. O Brasil é um lugar onde a escravatura foi mais perversa do mundo, né? Ficou 300 anos. Eu acho que o que É um falta, lugar assim, cara, complicado, é cara. punir o CPF, entendeu? E a coisa só acontece nos estádios porque não tem punição. É, o problema porque do não é- Brasil é a impunidade. Mas uma coisa que é importante... Porque se né? acontecer uma vez e o cara for punido no CPF Exatamente com isso que eu ia falar aqui severidade, Mas é que... ele não vai fazer Mas mais. é que uma coisa que é fundamental Bane o também... cara. Lembra do Hooligans Hooligans. na Inglaterra? O que Foram aconteceu com eles? banidos, Os caras foram banidos. Mas é que- mas- Acabou. mas sabe o que Não tinha- acontece, Não tem ô? mais isso lá fora na Inglaterra. Antigamente a pancadaria comia com os caras caras matavam bebiam, gente a mano. paulada, mano. O negócio era Você quer pesado. ver um negócio Os caras interessante? foram punidos severamente. Tem cara que até hoje dos hooligans se apresenta na delegacia no dia do jogo até hoje. O cara tem que ir pra delegacia Mas eu se acho- apresentar. Você quer ver um na negócio delegacia. interessante? Aqui na... Se não tem punição, você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir. A hora que punir severamente, Mas o que eu vou falar pra você é o seguinte, aqui na nossa cultura, principalmente da Comebol, né? Todo lugar da América do Sul, eles são racistas com os brasileiros, né? Todo lugar a gente vê. E não é punido muito. Não tem punição. Porque lá é natural. Tanto que os argentinos, quando vêm jogar no Brasil, o Boca, eu tenho muito amigo argentino. Apesar de tudo isso, tenho vários amigos argentinos. Quando o cara tá falando que o Boca veio jogar aqui argentino, sabe o que os caras falavam lá na Argentina? Não pode chamar os outros de macaco, de negrito, porque lá é racismo e vai ser preso. E não estava prendendo jogadores, eles estão pegando, prendendo. Então, quer dizer, porque lá é normal, qualquer lugar. A gente já jogou no Uruguai, eles chamam a gente de macaquito. Entendeu? Hoje está tendo represália. Mas no meu tempo não tinha essa, tinha que eu vir, baixar. Quer dizer, a única maneira é eu meter a porra nos caras, na bola, que também não pode dar soco na cara de ninguém, porque não vai resolver, e fazer gol. Entendeu? A verdade, a grande verdade, mas a gente pô, eu só fico louco da vida, entendeu? Na Europa existe também isso, pô. Não é só na Argentina, na América do Sul. Não, eu sei, mas aqui na Argentina, como você falou, aqui não tem punição e é cultural, não é? Eles brincam de macaco como se fosse normal, porque lá é normal. Infelizmente, lá é normal. E no Brasil, se o Brasil é um lugar duro, porque o Brasil também tem o seguinte, é um jogador argentino vai preso, fica no terceiro, quarto dia, vem alguém, liga pro Lula ou liga pra algum, aí a política entra, o cara vai embora. Se deixar o cara aqui 6 meses num presídio, ninguém vai fazer mais isso. Não vão fazer mais isso. Como o Bianchi falou. Mas punir como? punição. 2 dias, o cara ele fica, e o cara fica preso na delegacia, sai, vai embora. ele vai na delegacia e fica numa sala grande aqui de ar-condicionado, brincando, rindo, daqui a 2 dias vai embora. Se deixasse ele no Essa é uma coisa presídio, que a humanidade eles ainda não não- iam fazer, entendeu? A grande verdade é Da essa. cor do cara, existe isso, né? É uma coisa totalmente ultrapassada. O que vocês estão fazendo? O que cada um está fazendo hoje? Fala um pouco, Magal, o que você está fazendo hoje? Você é envolvido com negociação de jogador? Eu trabalho um pouco com jogador na Júnior Itália, Negão também tá com Brasil. isso? Não, eu tenho uma escolinha na praia lá, eu trabalho no Vasco, eu sou coordenador do Beach Mas Soccer você do Vasco. estava comentando também na Globo, no Sport TV. Comentei na Globo, depois comentei na Casé TV, a Copa, foi o maior sucesso na Casé também, uma audiência grande. É isso que eu falo, o Beach Soccer, né? O Neném também comentou lá, sabe, né? Cara, o Beach Soccer tem uma abertura assim gigante. A gente fica triste, é isso, que a gente sabe que o Beach Soccer todo mundo gosta. Por que que, sabe? Alguém, cara, sabe? Eu tô apostando muito na CBF, cara, você não tem ideia. Eu tô apostando muito na CBF. Mas vai crescer, Parece né? que vai ter um campeonato brasileiro. Tô te anunciando aqui, vai ter um campeonato brasileiro que vai começar agora de Beach Soccer, de setembro. A CBF... É que vai Que organizar. vaga, pô, a CBF ela é rica. Quando o dia que eu fui na CBF, o cara falou que a CBF tinha em caixa 2 bilhões e 400 milhões. Pô, ela não pode pegar, botar 15, 20 milhões aqui no futebol de praia. O único esporte que a CBF, que ela domina,
e que não tá abraçada com ela é o beach soccer. Futebol feminino, tem um campeonato brasileiro maravilhoso. Até as correntes políticas. Série A, Série B, né? Sempre tem. Primeira divisão, segunda divisão, futebol feminino. Futebol masculino, pô, o campeonato brasileiro hoje é um espetáculo. Entendeu? Então, a base do Brasil voltou a vencer. O Brasil foi campeão da Sub-17, não foi? Lá no Sul-Americano. Então, se a gente conseguir fazer esse campeonato brasileiro que a gente imagina, acredita, pô, um Vasco Flamengo na Sport TV. Outro dia eu falei pro cara, vamos fazer um Vasco Flamengo, sabe o que nós vamos fazer? No intervalo do jogo, Neném, põe a camisa aí do Flamengo, Benjamin põe a do Vasco, o Jorginho, vamos bater 2 pênaltis cada um. Porra, olha só quanta coisa. Eles fazem isso lá no NBA, pega o cara, Michael Jordan vai lá só pra dar um tchau. Lá, né? Vai chegar. Mas eu sei, mas a gente tem que começar. Não, e que eles aproveitem até lá vocês. eu já morri, mas vai chegar. Não, mas eu sei, mas é como ele falou, mas também se aproveitar daqui a 10 anos, a gente tá mais pra lá que pra cá, né? Bengala, pô. Chega lá de bengala. Mas é bom a gente chegar como a gente tá hoje, a gente tá inteiro, pode bater. Com esse título que o Brasil ganhou, cara, vai abrir muita coisa, né? Como é que você tá? O que você tá fazendo hoje? Então, eu moro mais na Itália que no Brasil, então. Eu trabalho com um pouco de jogador, ele leva um pouco pra Itália. Alguns clubes no Brasil tem uns sócios que bota no Uruguai, bota nos clubes brasileiros, entendeu? E vamos ver o primeiro que vai explodir aí, Vai né? vingar, né? Vai vingar, né? Só precisa de um, né? Só precisa explodir um. O resto... É um só que eu quero mesmo. É... E você, Neném? O que você Não, tá fazendo? hoje eu, no momento, eu tô parado. Não tenho feito nada, mas de vez em quando a gente faz... Não, você tem o teu negócio da pelada lá Não, no mas a também, pelada né? é mais... tem os eventos, mas eu não vivo daquilo ali, não. Confraternização. É, uma confraternização, mas eu, de vez em quando, eu trabalhava um pouco pro Sesc, fazia algumas clínicas de futebol, fazia uns jogos também, que eu tenho um projeto do Leslie, que a gente sempre se reúne. A gente sempre tenta fazer esses jogos assim pra gente levar assim nossa galera, né? Aqui hoje tem muito master de tudo quanto é jeito, né? Ainda mais a gente não, mas entendeu? Então, Neném tá falando aqui, vou te falar uma coisa aqui. Se eu disse se você viu. Trabalha nesses projetos. Só um minutinho, aí, Neném, que é até bom pra a CBF. Ontem o nosso presidente, eu tô acompanhando muito, o presidente novo, tô gostando muito dele, né? Trabalhando. O Samir, ele vai abrir mais de 30 pontos no Brasil todo. Ele já tá abrindo lá em Tocantins. Eu morei na Amazônia, o pessoal tava falando. Não, de futebol de campo e vai botar pra futebol feminino. Pô, o beach soccer você tá entendendo? Se a gente abrir 10 clínicas no Brasil todo, porra, quem melhor do que o Neném vai lá pegar a garotada pra ensinar? Você tá entendendo? Não, Neném, Benjamin, Jorginho hoje tem associação, mas Buru, sabe? Quantos nomes? Tem muita gente de peso. Quantas coisas que pode se fazer e vai avalancar o beach soccer. O Neném numa escolinha lá, o Brasil todo vai divulgar. Uma escolinha com o Neném, com o Júnior Negão, com o Magal. Mas isso aí é com o tempo, né? Sabe, mas como ele. Não, mas não é o tempo. O tempo, cara, a gente já esperou demais. O negócio tá acontecendo. A gente já esperou demais. A verdade é, se alguém não empurrar pra frente, a gente vai ficar sempre com essa conversa que vai melhorar. Esse Campeonato Brasileiro, parece que vai sair mesmo. Tô falando, pô, eu não completei. Pô, cara, a CBF não tem 20 milhões pra botar no beach soccer? Pô, com todo respeito. Tem muito. Não, e uma coisa que vai ser legal pra ela, porque o Brasil é campeão do mundo. A CBF fomentar, porque é dela. Do patrocínio para o beach soccer também, cara. Né? Entendeu? A CBF chancelando isso, trazendo pessoas, que a própria CBF já tem os seus patrocinadores. Na Seleção Brasileira tem os seus patrocinadores. A CBF chega nesse patrocinador e fala: preciso que você seja parceiro aqui no beach soccer, tem que ser parceiro aqui do beach soccer. Pô, cada empresa dessa botando uma grana ali no beach soccer, meu irmão, a coisa vai pra estratosfera, entendeu? A gente hoje, o beach soccer é triste. Eu tenho uma escolinha na praia, né? Hoje eu tava na praia, tava um dia bonito, né? Aí, lá no Leme? Lá no Leme. Aí acabou tendo, aí juntou um pessoal, né? E tava se gravando algumas coisas lá do campeonato que tem a Globo, né? Põe ali no FanFest, né? Que tem. Aí, para o negócio a gente tá vestido de Vasco, obviamente, não estamos. O cara queria brincar. Eu falei, não, cara, não vamos mexer, não pode brincar. Queria ter brincadeira, fazer. A tua escolinha do Vasco. Do Vasco. Vasco de Negão, não lembro de noite. Entendi. E o time de beach soccer do Vasco, que é o campeão brasileiro, da Libertadores, treina lá, eu sou o coordenador do Vasco. Certo? Entendi, então, o que aconteceu? Começamos aquele negócio de. Parou um ônibus, tava um dia bonito, tiramos foto, aquelas coisas todas, que é Vasco, né? Vasco, né? Então, o que eu quero falar pra você é o seguinte, é uma coisa assim, a gente precisa de um apoio simples. O Vasco vai jogar. O Vasco jogou, foi campeão da Libertadores, né? Em dezembro. Depois jogou o Carioca agora em janeiro. De janeiro pra cá, sumiu. Não tem mais evento? Não tem nada. Tem uma sequência, né? Sabe, aí, como é que a criança vai conhecer o Mauricinho, o Rodrigo, tô botando o jogador, Felipe. Renovação, né? O Datinha.
No nosso tempo, mal bem, a gente ia pra hora pra jogar. Aí a Globo botava o resultado lá, não era, né? Jogo em Mônaco, Portugal transmitia. Aí a gente não saía da mídia das pessoas. Nós somos muito conhecidos por causa disso também. Nós não jogamos há 15 anos. Nós somos tão conhecidos com os atores, não desmerecendo eles, que eu não tô aqui pra desmerecer ninguém. Mas nós somos muito conhecidos. E eles eram sempre pra ser muito mais conhecidos que eles jogam. A criança nova não conhece a mim, nem o neném, nem o Magal. Mas o pai começa a falar, porque não tem nada. Se tivesse jogo, não iam falar da gente. Porque eu não falo de quem jogou lá atrás. Porque o Flamengo tem jogo todo dia. O Flamengo joga quarta, joga domingo. O Flamengo perder domingo, ele na outra semana já tá jogando aqui no Brasileiro. A vida segue. Verdade. No beat soccer não tem nada. Cara, como é que você foi parar no Catar, bicho? Quando na verdade, eu não tinha nem parado de jogar futebol. Eu tive um problema no joelho e quando eu me desliguei um pouco da seleção, que foi em 2005 que eu me desliguei da seleção de beach soccer, né? Te desligaram, né? Não, na verdade, eu me desliguei. Isso aí foi uma coisa que eu me desliguei da seleção porque eu não tive valorização. Eles me deram o valor que eu merecia na Coque Tavares, ainda era a Coque Tavares, e estava tudo organizado, assim, tudo já tratado do que eu ia ganhar igual o Negão e igual o Jorginho, porque a história foi essa, tá? A história foi que o único jogador que foi na seleção e saía e entrava era eu, porque eu joguei campo. E aí eu voltei, eu tinha ido para a França e eu voltei. Só que quando eu voltei, eu sentei com eles e o Fulvio falou, pô, porque na época todo mundo sabia quanto todo mundo ganhava. A gente tinha um salário. O Benjamin então, teve aqui batendo papo, ele falou a mesma coisa. Então todo mundo sabia, só que tipo, quem ganhava assim, um pouco melhor assim da galera era o Negão, Jorginho e eu. Só que como eu voltei, os caras já tinham feito o contrato. E o Fulvio, na época, falou assim, não, quando deixa, faz vamos acertar contigo aqui, porque eu estava voltando. Vamos acertar contigo aqui e você, no próximo ano, você vai ganhar igual ao Negão e coisa, porque era o certo. Entendi. Beleza. Eu falei, beleza. E tanto que o Júnior, na época, até falou assim, eu até falei com o Júnior, aconteceu isso, ele falou, não, você tem que ganhar igual os caras. O nível é igual, não tem normal, beleza. Só que quando acabou o campeonato, os caras... O Fulvio não renovou? Não renovou, não. Eles não deu aumento. Não deu aumento e não cumpriram a palavra. Uhum. E aí, eles tipo disseram assim, que ia equiparar. Que é o certo. E eu também queria. Até porque eu sabia do meu potencial. E os caras tudo entraram junto comigo e sem coisa. Mas naquela época, aquela coisa mesmo, no futebol. E aí eu me senti desvalorizado. Surgiu uma oportunidade para mim ir para o Japão, através de um amigo, e esse amigo me levou num projeto que foi um cara de São Paulo, era amigo do Rio Ramos. Aí eu, com aquela vaidade, né, cara, tipo assim, não vou ficar aqui não, vou embora e tal, e tipo assim, são escolhas. E aí eu até falei com a minha esposa e tal, falei, vou embora, e era um salário muito bom, eu fui pro Japão para jogar, na verdade... Foi contigo? Não, foi depois. Aí, tipo assim, campo, e eu era novo ainda, campo, que o projeto do cara era campo, e depois surgiu areia. Era tipo assim, uma coisa que inexplicável. Aí eu fui para lá, fui para Okinawa, fiquei até um ano, depois eu voltei de lá, porque eu não tinha aquela cabeça, voltei, fui lá, me empolguei e tal, e voltei. Nisso que eu voltei em 2006, 2007, eu já cheguei a ser treinador da seleção do Japão. Minha história é muito grande, minha história é maneira e tal. Aí, tipo assim, fui treinador do Japão e eu tava jogando num time eu era o treinador e jogava. E o meu time da galera, ele foi campeão em cima da seleção japonesa, a galera que a gente jogou contra. Eu, Magal, o negócio jogar. E o meu time, que eram os moleques de São Paulo que não jogavam areia. Cato, goleiro, né? Isso, e os caras que jogavam do meu time era tudo de São Paulo, os moleques não jogavam nem praia. Eu ensinei os moleques a jogar, moleques jogavam bola. Ensinei os moleques a jogar e tal, e aí o que aconteceu? Nosso time ganhou do Sol Uma Praia, que era um time que era a base da seleção. Na época tinha aquelas bases, né? Como tinha a nossa, tinha dos caras, certinho. E meu time ganhou. E eu acabei que desse time aqui, os caras ainda me levaram para me ser treinador da seleção. E eu peguei, falei, pô, tá tudo certo, peguei. Pô, não, vou ser o treinador e tal. Vim na Copa do Mundo disputar aqui no Brasil em 2007.
com a seleção japonesa, fui como treinador, mas tipo assim, cara, eu, sabe, não tinha aquela cabeça pra treinador ainda. Eu tava ali, não sei como, Só sabe? o corpo, né? Só o corpo, entendeu? E falava pros caras e tal, dava o treino normal, mas não era aquela coisa minha ainda. Sabe, a coisa aconteceu. Tava com cabeça de jogador. Isso foi antes do Catar. Só que eu ainda tava com a cabeça de jogador, pensando assim, pô, eu tinha vaga na seleção brasileira ali, mole. Tinha, porque na época os caras ainda, porque tinha uma galera lá que jogava, mas a seleção não tava com o André, tava com os caras, mas não fazia gol. Naquela época ainda tinha dificuldade pra fazer gol. Era verdade. Gol é com ele mesmo. Não Ele tinha, tá os caras falando. faziam gol, mas não tinha dificuldade. A seleção ganhou. Vou falar igual o Romário. Ficaria mais bonito comigo ali. Sabe quando perdeu em 2002? Não, com todo o respeito. Mas hoje, pô, é uma coisa que... Mas os caras mereceram, porque tinha uma base. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente perdeu em 2005, os caras da Coca Tavares sacanearam, eles não me sacanearam, não. Quem saiu foi eu que saí. Me sacanearam depois. Perdeu. Me sacanearam depois, mas sacanearam o Jorginho, sacanearam o Robertinho, sacanearam o Juninho, porque tiraram os caras. Porque 2005, quando eles ganharam tudo... Meu irmão, eu falei pros caras, se meu pai tivesse ali jogar essa camisa pro alto, ia ganhar. 2005, 2006, 2007, ia ganhar. Porque o time tinha uma base. Tinha uma base. E a galera era boa? Muito boa. Rapaziada jogava muita bola, muita bola. Só que eu quero dizer o seguinte, que ali, porque... a galera jogava bola, porque se botar o treinador entrou ali meio Entrando. então aí se botasse ali ia jogar, ia ganhar, como os caras ganharam, por mérito, porque os caras eram bons, ganharam. E aí o que aconteceu? Os caras ainda tentaram que eu voltasse, mas aí Dali foi pro Catar. Aí ficou aquela coisa, beleza e tal. Em 2010 eu ainda tentei, porque o cara falou, não, vai voltar. Eu ainda tentei jogar o brasileiro com aquela seleção do Rio de Janeiro, que fizemos uma seleção forte. Só que eu senti o menisco. E aí o meu joelho inchou, não podia, não dava. Aí os caras, né? Aí pegou surgiu uma parada que só Deus mesmo, que Deus tinha profetizado para mim lá atrás. Só quem conhece sabe, mas eu não, tipo assim, eu não tinha essa coisa. Às vezes a gente não entende, né? Aí, pô, em casa, pô, sabe? Às vezes, em momentos difíceis, só a gente sabe que a gente passa, como ele, como você, como então, ninguém precisa. Aí surgiu essa oportunidade. Eu era o único cara que botava o peito mesmo e ia pra fora dessa galera. Aí pode perguntar esse cara, quem morou fora foi só eu aí. Eu ia mesmo. Aí surgiu essa oportunidade do Catar em 2010, cara. Pô, sabe, quando você fala assim, para, ganhei na loteria. Mas não é que tu ganhou na loteria, quando eu falo assim, cara, tu olha assim pro mundo, tu fala assim, cara, o nego pensa que tu tá morto, mas Deus te ressuscita. Deus te tira lá do fundo do poço. Mas isso tudo também foi porque a oração da minha esposa também, mano. Isso aí eu tenho que falar. Porque a gente não sabe o porquê. Surgiu a oportunidade de 2010. Eu fiquei lá até 2017. 8 anos, perdendo. Porque a seleção do Catar não era uma seleção forte. Aí tu vai entender. Só eu perdi muito mais do que ganhei. Mas aí, tipo assim, fiquei lá 8 anos com a galera, assim, que uns caras que profissionalmente não jogavam futebol assim tão bem. E às vezes, pô, não é nem questão do treinador, que eu tava já começando a ter uma experiência como treinador de ensinamento, que eu tinha um camarada também que era preparador físico, Tondato, lá de Goiás, que ele falava inglês comigo, aí o cara me levou e eu fui ficando, fazendo ambiente, né? fazendo ambiente com o pessoal árabe, que aí chegou um tempo, cara, que, pô, lá, Magal, os caras não tem assim, esse espírito de competitividade que nós tínhamos. Eu tinha hora que se eu não tivesse um pessoal em volta, tu morre, porque os caras não jogam com aquela vontade, perdia de 13, 14 não é profissional, ria, né? mas tinha muito dinheiro, os caras chegavam no... Então, chegou uma época de 3 anos que eu tive experiência com o Lazzaroni, tive experiência com o Paulo Tuori, depois que o Zico chegou lá, que eu dei maior apoio pro Zico lá também, em termos de que ele, pô, ia com ele pro shopping, ele me pedia, pô, para levar de carro aqui, lá, tal. Então, esses caras também deram uma estrutura de falar assim, Neném, pô, é assim, aqui é assim, é assim. E eu comecei a entender os Qatari. E aí, o que aconteceu? Para mim, foi uma experiência boa como treinador, porque eu vi que, depois de 3 anos, eu falei assim, pô, mano, eu não posso, porque os caras só vão me dar até aqui.
eles não vão te levar coisa. Então, era uma experiência boa como treinador lá no Catar. Foi uma coisa onde o país também que eu passei a gostar, um país que eu, de todos que foi o que eu mais morei lá, gostei. Tem as coisas pró e tem contra, mas foi um aprendizado assim como atleta, como treinador. Pô, foi muito bom, porque eu perdi muito mais só que foi um país que eu dei credibilidade. Aprendeu o idioma, outra cultura. Dei possibilidade para meus filhos hoje. Para meus filhos hoje falar inglês, para meus filhos estudar num bom colégio. Claro. E, pô, cara, isso foi fundamental. E o Catar foi muito importante na minha vida. Muito legal, cara, muito legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aqui, a gente tem meia hora ainda aqui de podcast, dá para falar muita coisa ainda. Cara, qual foi a seleção que mais deu trabalho para vocês no beach soccer? O time que mais deu trabalho para vocês? Eu acho legal. E qual o time que foi cliente, virou cliente de... Eu acho que o que deu mais trabalho, Portugal, sem dúvida. Portugal, né? Mádia, Alain, tinha aquele que jogava o Nunes, né? Hernani. Portugal ficou jogado, eu falo até hoje. Outro dia tava os garotos lá na Copa do Mundo, aí tava a Mágia, Alain, estavam lá, e ligação de vídeo, né? Aí eu falo pra ele, pô, cara, vocês jogaram como nunca e perderam como sempre. Não, eles perderam. Mas eram organizados como beach soccer, como jogo, entendeu? Não, mas teve um... Esse Mágia jogou muito, hein, cara? Não, teve um jogo Brasil. Artilheiro. Teve um jogo aqui, muito, 2000 chute, entendeu? 2006, Brasil e Portugal. Né? Aí nós tínhamos perdido em 2005 para Portugal. Perdemos para Portugal nos pênaltis. Aí, cara, pô, todo mundo achava que o Brasil ia ser campeão, né? O Brasil perdeu, uma tristeza danada, uma derrota que pesa, a gente sabe que todo mundo cobrou. Aí o ano todo a gente veio atropelando, ganhando, aquela coisa toda. Aí ganhamos em 2006. Aí ganhamos em 2007. Aí eu me lembro que em 2008 teve uma semifinal lá na França. Acho que não, o Brasil ia ser... Era anual a Copa, né? Da FIFA. Aí eles falaram assim, não, o Brasil não vai ganhar porque essa Copa vai ser na França, o Brasil só ganha no Rio de Janeiro, porque lá é calor. Essa conversa que tem agora. Aí chegamos lá, mas chegou na França no verão, com um frio danado, rapaz. Era frio mesmo. A gente foi semifinal, Brasil e Portugal, e eles botaram uma pressão, um terror, né? Vamos ganhar do Brasil, vamos ganhar do Brasil. Pô, cara, esse jogo a gente meteu 2-0, 3-0, eles empataram e viraram. Aí no finalzinho do jogo a gente empatou. Aí faltando 50 segundos, cara, me esqueça, a gente fez um gol. E eu me lembro que eu dei o passo pro Bruno e eu fui assim pra ele, chuta! E ele chutou, fez o gol. Aí, quando ele fez o gol, ele se ajoelhou, eu fui lá, abracei ele, aí os caras assim, não, calma. E a gente ficou assim, uns 2 minutos ajoelhado e todo mundo reclamando. Calma, pai, meu irmão, tô morto, não aguento mais, falta 40 segundos, calma, vamos respirar. Aí ganhamos. Mas, pô, 40 segundos no domingo, soccer, muita coisa. Pô, é uma eternidade. Aí a brincadeira foi o seguinte. Aí, porque a bola, quando sai, para o tempo. Para o tempo. Depois dos 3 minutos é depois eles param. Aí o Alain e o Mágia perderam e ficaram arrasados. Aí eu olhei pra eles, fiquei na minha quieta, né? Nunca fui de debochar, não. Aí eu cheguei, quando eles já estavam tomando banho, aquela coisa toda. Aí o Alain veio, me abraçou. Eu falei, não, parabéns. O Mágia veio, não, parabéns. Mágia, vocês jogaram como nunca e perderam como sempre. Não podia falar isso, né? Nosso até hoje eles ficou com raiva. Eu falei, mas, pô, Portugal... Aí, às vezes, o Alain e Mágia, sabe o que eles falam? Falam assim, não, rapaz, você é covarde, negão. Vocês tinham 8. A vida toda vocês tinham um banco. E a gente não tem banco, a gente jogava com 3, 4. Qual é o problema? Azar deles. Tem o banco? Azar deles. Mas também é o seguinte, você quando joga no calor e você vai pro frio, a adaptação é melhor, não é? Claro. Porque quando você joga no frio, vem pro calor. Corre mais, E uma coisa que o pessoal viu um podcast esses dias, acho que era um argentino reclamando lá, falando que o brasileiro tá se dando bem porque... Chegou lá, os caras não estão tão bem porque estão no final de temporada. E quando o Brasil joga também. Aí eu falei, pô, você falou pra esse cara que a gente chega lá todo ano pro Mundial com 70, 80 jogos e os caras estão com 20 e poucos jogos? Ninguém falou nada pra ele, pô. O cara falou mó asneira, cara. Pô. É cada um defendendo o seu. E no brasileiro, o time que dava mais trabalho era o Espírito Santo, né? Porque eles vieram do salão, entendeu? Eles eram mais familiarizados com o jogo, assim. Pô, você dava sincero. Trabalho... Dava trabalhinho, né? Não tinha ninguém pra dar. Eu dei sorte, porque... 5% a mais, né? Não, os jogos ficavam duros. Mas eram duros. Cara, pra ganhar tem que correr. O Uruguai era duro, você lembra? Não, então, tem que correr. Se você não correr, não vai ganhar o jogo. Mas nós éramos tão melhores preparados que todo mundo, que os jogos acabavam indo ficando fácil. É só você olhar a relação dos jogos, né? Lá de trás, a gente fazia... Pô, o Neném fez quantos gols? Eu, Beto, quantos gols eu fiz? Todo mundo fez muitos gols. O Jorginho, acho que é o terceiro, tem 315 a 10 gols. Beija 308. Todo mundo fez muitos gols. Qual foi o gol mais importante que você fez? Eu fiz?
Pô, Brasil e Estados Unidos, cara. Não, Brasil e Estados Unidos. Na final, porque eu me lembro que eu tinha feito um gol. E nem eu fiz o gol, porque eu tava 4-1, fiz o quinto. Aí, logo depois, a gente roubou a bola. O Zico tinha o mesmo gol do Júnior. Ele me deu uma bola, pô, eu dei uma tabela de calcanhar pra ele, pô, dei um passo assim de Magal, um passo de craque. O Zico entrou com bola e tudo. E aquele gol, cara, eu sou sincero, aquele gol que mudou meu patamar ali. Porque nesse campeonato o Neném jogou, sabe disso? A gente era fã dos caras. A gente vê os caras, ficava assim, olhava. E quando o Zico veio e me abraçou, ele, porra, negão, craque, monstro. Eu falei assim, caralho, o Zico ia olhar. Eu ia no Maracanã, eu era Vasco, mas não tinha como. E o cara falou um negócio desse pra mim, e ele não sabe. Você não tem ideia que ali eu vi, não, eu jogo pra caramba. Ali, quando você fala. Não, sabe por quê? Quando eu comecei a jogar com eles, eu tinha até medo, cara. Eu pegava a bola assim, eu ia pertinho do Júnior, do Edinho, do Zico, até pra não errar. O jogo era tão fácil, eu ia pertinho. Eu tava aqui, de vez eu dou passo aqui pra lá, eu ia pertinho e entregava a bola pra não errar. Cara, o que ele tá falando, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos, pô, pegar vocês naquele auge e eu ir jogar uma pelada com vocês, pô. Imagina, pô, jogando aqui com o Neném, tu jogando com o Negão, jogando com... Pô, cara, é absurdo. Imagina, de repente você deparar com o Zico, era absurdo, teu ídolo. Qual foi o gol mais importante que você já fez? Caramba, pô. Deve ter tido alguns, né? Não, mas o gol mais... Pô, o Neném vai falar a resposta amanhã. O gol, não, Amanhã tu dá a mas resposta. o gol mais importante que eu fiz... Caramba, mano. O mais bonito, sei lá. É, pô. cara, eu vou te porque falar. o beat soccer tem muito gol bonito o tempo todo, cara. Sim. Né? De O bicicleta gol que vale mais é o mais importante. Não, mas eu já acho. Voleio tem toda hora. Eu não vou nem falar pra esse lado do coisa, mas o gol mais importante pra mim foi. Cara, eu não lembro. Mas o gol mais bonito que eu fiz foi um de calcanhar que eu fiz, que eu já tava, assim, querendo fazer esse gol há muito tempo. Foi numa saída de bola, assim, se eu não me engano, foi do Pierre. Cara, eu acho que eu vi esse gol. Que, tipo, tá dando no meu Instagram, que eu, pô, tipo Pô, eu assim, não vi que tava dentro, imagina. Aí, tipo assim, geralmente, pô, quando eu tava assim no pivô, que hoje é pivô, eu sempre falava que é atacante. Só era atacante, porque eu jogava de tudo quanto é lado, não jogava parado. Corria, é verdade. Aí foi quando o cara, o cara de lá, eu já tinha tentado várias vezes esse lance, eu já fiz vários gols, né? Mas aí eu fingi que ia pra cá e saí pra esse lado aqui. E nisso que eu saí pra esse lado aqui, o goleiro também saiu um pouquinho. Mas nessa que ele saiu, ele voltou. E eu já tinha olhado. Quando a bola, o PR deu a bola pra mim assim, quando ele deu a bola de bate-pronto, pô, tipo assim, eu já peguei ela, eu peguei de calcanhar aqui, ó. Já dei aqui lá no outro canto. Pra mim foi um gol. Foi, mas tá lá. Aí só que, tipo assim, Magal, e, por exemplo, só que as pessoas falam que o gol mais bonito que eles viram foi o gol de bicicleta. Que eu, tá no meu Instagram também. Mas os meus gols de bicicleta, Bianchi, meus gols de bicicleta foram gols, mas gol de verdade. Não era aqueles gols que. Pô, tinha gol fake? Não, mas. Tal que os caras aqui, eles estão rindo aqui, mas é verdade. Mas eu nunca fiz gol de bicicleta. Já trazendo confusão, cara. Tá falando o que tem que falar. Mas eu vou falar gol de verdade, porque eu acho... Eu fui num podcast também, muito bom aí também, que o cara falou, pô, gol de bicicleta é muito bonito. Mas verdade, hoje, pra mim, o gol de bicicleta no beat soccer, pra mim, já não sei nem se é mais bonito. Comum, né? Virou comum. O tempo virou todo comum, tem, sabe por quê? Porque hoje, primeiramente, quando o cara ele fica de costas, mas eu não quero levar pra esse lado aqui, não, porque o gol mais bonito que eu fiz foi esse que você me perguntou. E o gol de bicicleta que eu tô falando que eu fiz foi um gol trabalhado, que foi contra Portugal, que a gente trabalhou bem e da maneira que eu peguei, da dificuldade que eu peguei, que não foi levantando a bola, porque a bola eu vinha de costa assim, eu já peguei, mas enfim, foi esse gol, foi um dos gols mais importantes para mim no beat soccer, foi esse, tirando outros. Cara, o meu acho que foi Brasil e Uruguai, se lembra, Neném? Final. Sim, Jogo duro, primeiro tempo, acabou 1-1. Aí o Zico entrando, o Edinho, vambora, o Júnior, vambora, chamando a gente pra entrar mais no jogo, né? Aí eu acho que eu driblei dois adversários assim, 2-1 que deu uma respirada. Aí acho que o Neném fez o terceiro gol. Foi, na final, lembro desse final. Final duríssima. Pois é, tinha jogo duro, cara. Não era Com só. certeza. Não era só moleza. Mas o meu gol mais bonito na minha carreira foi num. Tá igual do Pelé, que não, tem que ser reeditado. Rua Javari. Sabe qual foi? Rua Javari mesmo. Sabe onde foi? Chelsea e Embalo, no de 11. Ah, e tem um jogo. Meu pai tava vivo. Que, pô, ele deu uma bola pra mim de cruzamento. É isso que eu falo, gol de verdade. Que ele cruzou pra mim no meio de fera,
de fera. Eu O golaço tinha aquele novinho, ali. de fera, cruzou e só tinha goleiro. Tinha jogadores que a gente conhece aqui falando a gente tá falando da raiz. O Viles, Jorge Baquim, Doca, esses caras que... Então, esses caras que jogaram... Então, ele tava jogando com ele novinho. Ele cruzou, meu pai tava bêbado. Uma coisa assim. Assim, meu saudoso pai, que era... bêbado que eu falo... Não, alegre. E eu vou te falar pra você, ele cruzou, eu fiz um gol de bicicleta, que eu novinho, eu lembro como se fosse hoje, novinho, magrinho, dele uma encaixada pegou dele. Na veia, mas pegou aqui o Viles, Pô, que era mas também a bola veio com açúcar. Veio açucarada, né, Maior? Não, ele já era consagrado. Eu tava meu irmão, então... Tipo assim, faz o teu nome que o meu já tá feio. E outra coisa, esse foi o gol mais lindo que eu fiz na minha carreira de teve futebol de aquele do Areia, praia. né, Negão? Pô, Negão, Entendeu? pode falar do Areia aí, pô, o último gol. Eu não falo muito de futebol de praia, não. Pô, você não faz, você falou 40 minutos direto. Futebol de praia, não. Eu vi vocês dois lá no Charla Podcast. Eu vi cara, no Charlie, ria ele pra falou, caraca, eu ficava mano. assim só, ó, E às ó. vezes o Magal ficava assim, ó. Olhava pra pizza, cadê a pizza? Você Magal não pode falar, Você não viu Magal o meu, também. não? Com ele? Recente? Não, no Charla? Então, pega Não, pra você eu vou ver. ver, vou ver. Recente. Se botar um papagaio aqui, o papagaio fica mudo. Quando ele me chamou pra vir aqui, eu falei, pô, se o Negão deixar eu falar, eu vou. Negão que tem mais história, né? Não, o negócio eu não, não. Ele hoje foi comedido. Mas ele hoje até Na foi deixa. verdade, ele tem mais história Tira. mesmo. Pô, vai devagar, Negão. Aqui, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Eu tenho um quadro aqui que eu tenho um carinho muito grande, assim, porque quando a gente estava conversando ali fora, antes de começar, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu sou um cara que... Isso é. eu sempre tive ajuda, assim, na minha vida. Eu me converti há 20 anos atrás. Depois que eu me converti, então, eu tive muitos irmãos em Cristo que me ajudaram, abriram portas, me aconselharam. E eu sou muito grato. A gratidão faz parte, né, da nossa vida, assim, Sempre. tudo dá graça, né? Mas eu tenho um quadro aqui que eu criei um dia sem querer e que, cara, foi, assim, muito legal. Porque foi muito espontâneo e foi muito bacana. E eu fiz isso com o Benjamin. Quem foi o cara tem que ser um cara em comum para os três? Se vocês tiverem que... Se a gente tiver que fazer uma ligação agora para um cara de agradecimento, de gratidão por ter ajudado vocês a chegarem onde chegaram, aquele cara que foi o conselheiro, aquele cara que foi o parceiro, foi o amigo, aquele cara que abriu as portas, escancarou as portas. Se vocês tiverem que eleger um cara, pra gente fazer uma ligação agora. Essa aí é fácil. O Júnior, né? Júnior. Não tem Foi a como. mesma resposta do Benjamin. Vamos tentar ligar pro Júnior? Vamos, Vamos claro. ver se ele atende? Quem vai ligar? Liga aqui, Negão. Bom, Júnior é número 1 e o segundo é o Júnior também. Mas eu acho que hoje ele... Ah, ele tá viajando? Não, Eu não sei, vamos tentar. Se ele atender... Ele tá nos Aí, Estados Unidos, pô. ele atendendo, deixa que eu falo inicialmente, Tá aí eu bom. vou falar quem tá aqui e tal, eu vou explicar. E eu acho que ele vai lembrar, porque eu fiz esse quadro com o Benjamin, cara, e foi muito legal. Muito legal. O Benjamin ficou emocionado. Ligou pra ele também? Foi? Bota no Viva Voz. Pô, Júnior, jogou aonde? Atende. Leão Vegildo Lins Gama Júnior. Bota aqui, bota Pera aí, Júnior. Só um instantinho. Ô, Júnior. Boa tarde, querido. Quem tá falando aqui é o Bianchi, do Bianchi Podcast. Tudo bem? Cara, eu tô ligando pra você mais uma vez, te perturbando aí, já te agradecendo, porque eu tô batendo um papo aqui no Bianchi Podcast com Magal, Júnior Negão e Neném. E da mesma forma que eu fiz daquela vez com o Benjamin, eu perguntei assim, quem foi o cara que abriu as portas pra você? Quem é o cara que você gostaria de fazer uma ligação de agradecimento? E o Benjamin, na época, disse você, nós falamos aqui, lembra disso? E hoje, Júnior, eu perguntei a mesma coisa aqui pro Magal, pro Júnior Negão, pro Neném. Quem é o cara que, se vocês tivessem que fazer uma ligação agora de agradecimento, quem é esse cara? E os três foram unânimes. Leo Vegildo. Eu primeiro, hein, Júnior? Então, Não, você Júnior... foi o último. Foi o último. Ô, Júnior, cara, eu quero mais uma vez te agradecer. Muito obrigado por ter atendido. Obrigado aí pelo que você fez. E eu queria que você ouvisse deles esse agradecimento. Não, né?
Levezinho, depois eu falo contigo. Meus filhos, eu tô saindo, eu tô embarcando aqui nos Estados Unidos pra fazer os jogos lá do Mundial lá. Valeu, Valeu, Júnior. Léo. Obrigado, obrigado. Saudação rubro-negra. Valeu, Magali! Cara, muito bom, bicho. Muito bom, cara. Tem uma coisa que é legal na vida, Zepadinho? é agradecimento, né, cara? Você ser grato, né? Não, gratidão é Tem tudo. algumas pessoas. E o Júnior, a coisa que eu sempre tive do Júnior, assim, de um cara sério. Posso falar uma coisa Muito pra você sério. aqui? Entendeu? Pode, Sou claro. grato, Júnior, pra caramba. Sempre eu falo dele, né? Mas sabe, se você ele Não, eu tô é na Itália por unanimidade. causa do Júnior. Ele é unanimidade, mas ele é unanimidade. Isso aí é fato, isso é fato. Mas, pô, você acredita que, eu tô falando aqui do fundo do meu coração, se você me pergunta pra mim, sabe quem eu ia falar? Júnior Negão. Liga pra ele aí, pô. Liga pra ele. Legal, Não, né? mas eu falo porque... Momento, gratidão. Ele sempre, ele pode ser assim, um cara, mas sempre foi um cara de coração aberto. Foi, entendeu? Negão sempre um cara, e é um cara que, tipo assim, cara, eu vou te ser sincero, o Negão sempre, ele acreditou em mim, cara. Isso aí é uma coisa que eu não tô aqui falando, não. Hoje ele me escuta pra caramba do que eu posso tentar falar pra ele o melhor. Eu tento falar pra ele, mas foi um cara que ele me conhece. Ele fala assim, pô, ele casou com a minha irmã e tal. Isso aí é uma outra história. Mas que, tipo assim, ele me conheceu moleque. Tipo assim, ele acreditou em mim. Assim, em todos os sentidos, um cara que também me levou pro Fluminense também. Que, tipo assim, pô, eu cheguei a jogar no Fluminense também, na base. Tipo assim, por isso que eu falo, às vezes eu não fico falando que eu joguei. Não, é porque eu que não tive... Ele foi um dos caras que ninguém sabe. Foi um dos caras que na época ele tava bem financeiramente. Ele foi um dos caras que comprou meu passe lá no Fluminense, que os caras não me mandaram embora. Olha, cara, que entendeu? legal. Eu lembro como se fosse... Então, não, eu não tô aqui falando pra agradar ele, não, né? não. Tem que agradar ele, não. Falou nada, né? Ele não falou nada. Não, Negão tem coração do tamanho. Pra Que agradar isso? ninguém. Então, tipo assim, é uma coisa que eu nunca falei isso pra ninguém. Isso aqui é a primeira vez que eu tô falando no podcast, porque é uma coisa que, pô, é uma coisa legal. Entendeu? O Júnior, pô, é uma anonimidade. O Júnior é um pai pra mim, eu sempre falei. Um cara que sempre participou muito da coisa da minha Tua vida. da minha vida. Pô, um cara que, pô, me dá a maior moral do mundo. Entendeu? Um cara legal, que eu tenho cara. maior gratidão. Mas o Negão foi um dos caras que... Ele que me... Foi o cara que... Tipo assim... E até hoje, entendeu? A gente não fica pedindo um pra falar do outro, não, entendeu? É uma coisa que a gente é profissional. Mesma Se tiver família, que né? ser, e é. Entendeu? Só pra... Muito bacana. Não, muito você é bacana. meu irmão também, mano. Pra Não, registro, você é meu né? irmão, pô. Só tá pra maluco. registro. Muito Pô. legal, muito legal. Negão Pô. também, Negão me ajudou muito também, pô. Não ajudei nada. Ajudou. Cara, Não, aquilo mas que eu tô é te isso, falando, cara. sabe que a É gente isso vai. ainda, bicho. Sabe que a gente vai levar? Que eu levo de tudo, que igual você falou, não é o dinheiro. Não. Porque eu não sou muito apegado ao dinheiro mesmo, não sou mesmo. É isso, entendeu? É isso que eu falo, da alegria. Pô, o neném, as pessoas não viram o neném. Eles não viram o Magal. Você tá entendendo? Se você pergunta assim, pô, qual foi o maior cara que você viu na praia? Eu digo que o Orlando era um cara que... Muito gente boa, o cara que jogava demais. Era o único mais próximo do Magal a ele. E eu vi, joguei, o Cara... cara... o próximo dele ou ele próximo? Um próximo do outro, assim, de jogar. Esse cara... Mas ele jogou pouco no beat soccer, ele não jogou muito tempo. Não, eu já cheguei velho já. Não, mas igual a mim, Velho, Magal. Eu com também... 33 anos. Eu tinha 31, Magal, 30. O que eu quero falar pra você é o seguinte... Naquela época já não era o muito... que ficou... Pra mim, o que ficou mais disso, assim, de todos eles, eu fui amigo. Lógico que eu não tô aqui pra agradar ninguém. Alguém também pode não gostar de mim. Mas eles, principalmente ali do Leme, até hoje nós estamos juntos. Nós três e Benjamin. Hoje nós jogamos futebol, né? Ele só ele não jogou ele, mas geralmente nós quatro nós jogamos. A gente tá sempre junto um do outro. Entendeu? muito Então, legal, cara. isso aí, Legal, quando eu cara. falei pra você, ó, eu lembrei uma história de Hong Kong, lembramos quanta história do Japão. Entendeu? Quando os caras perguntam assim, eu ponho uma pilha nele, ó. Pô, eu podia ter passado o Neném, que o Neném tem 333 gols, eu tenho 300, são 10, 15 gols. Eu falo, 337. então, Não, ele tem dá não, 20 dá não, agora. dá não, né? Não! Se eu Não, jogasse... você tem 316. 19. 19. Então, Não, falta são muito. 18. Nem na pelada tá fazendo Não, mais Eu gol, acho que pô. se jogar hoje dá tempo de pegar Não dá não. Olha só. Não, Neném? Olha o que eu quero falar pra você. Eu mexo com ele. Por quê? Aí eu falo assim, pô, Neném, se eu jogasse mais um ano, dava até pra... Mas tiraram ele. Quando o cara pergunta assim, pô, vou falar pra você, ó. Magal, Jorginho, Benjamin, Neném, esses 4 caras, eles jogaram demais. E vou botar Jogaram mesmo. E o Sou Buru, testemunha, eu vi, mas pô. o Buru não tem um talento desde que o Buru não é criado igual eles na praia. Mas se você falar, vou falar... Quando eu lembro do Buru, eu lembro da força. Não, É, o Buru era se você forte, falar o seguinte, ó. Muito bom. Qual o cara que você mais gostou de jogar? Magal, Jorginho e Benjamin, sem sacanagem. Os 3 jogavam, a gente pensava,
O Neném já era ele. Mas se você fala no Parlamento, quem você escolhe? Eu escolho o Neném. Porque eu e Negão... Eu jogamos escolho o muito. Neném. Matador. Não sei porquê. O também Neném. escolho o Neném. O Neném tinha muito goleador, aquela coisa. A goleador. gente jogava com o Neném. Me lembro, outro dia nós estávamos lembrando um jogo de futebol de praia. Eu já velho. Fiz 3 gols na final. Esse cara jogou. Os 3 gols, ele ia lá, cruzava, eu fazia o gol já velho parado. Pô, esse cara jogava muito, cara. Quando você fala do campo, eu fui no Lille atrás dele. Pô, ele sabe que eu sou chateado com ele. No Cruzeiro. Pô, ele era pra ter ido mais longe. O Neném, talvez não era pra jogar em seleção brasileira. Mas é o que ele falou, né? Não, não Cabeça, era. né? Não, assim, ele numa cirurgia lá. Naquela época, a cabeça que tem hoje, né? Era um Às vezes as momento- pessoas era um não momento sabem. que não era pra dar certo, né? As pessoas não sabem. Deus sabe. Deu certo. A Deu pessoa- certo, é. Mas não... Deus sabe, E né? deu certo, Magal. Deu certo. Não, Deu certo. as pessoas falam muito Se assim pra mim, abandonar, pô, vai legal. embora. Pô, legal, fulano, a gente nós da praia, nós não fizemos no campo o que a gente fez na praia. E eu sou sincero, eu no campo, eu jogo muito, Eu ainda fiz 80% do que eu jogo na mais, cara. praia. Fiquei um ano numa cirurgia. Eu não sou bem, pra jogar no larguei campo. uma cirurgia na Eu não sei semifinal. porquê. E eu joguei no Júnior do Flamengo, joguei na América Mineira, joguei em time profissional, joguei em time que era pra eu ter ido, mas não fui. Quando eu 25 anos, sabe o que eu falei? Voltei pra jogar futebol na praia. Porque a minha praia não era um campo, era praia. Mas que ele falou, eu fico feliz. E assim, eles dois sabem que eu gosto deles pra caramba. São meus Negão é irmãos. nosso pai. Não, são meus irmãos, eu gosto deles independente de qualquer coisa. Eles valem muito mais do que qualquer dinheiro. Sem dúvida. Não sem tem dúvida. como. Poxa. Eles valem muito mais que qualquer dinheiro. Galera, que papo maneiro, cara. Poxa, eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas, porque tem muito assunto e, poxa, obrigado demais aí. Valeu, O papo foi Biak. muito bacana. O meu sonho era ser jogador de futebol, né? Eu tentei muito também, mas não deu, né? Joguei com o Ronaldo Fenômeno. Você é modelo, Bianchi. Joguei com Você é o modelo. Marcelinho Carioca, os caras foram e pra mim não deu, né? O Ronaldo morava em Valqueiro, morava em Bento Ribeiro, eu morava Você em é Valqueiro. modelo, Bianchi. Então a gente jogava Estilista, junto pô. toda noite salão, né? Toda noite, durante 4 anos jogamos junto. Mas não Obrigado deu. aí pelo convite. Deus não quis, meu filho. Amém. Obrigado demais, Magal. Bianchi Pô, é show, cara, tamo junto sempre. valeu demais. Galera, ó, obrigado demais aí pela presença de vocês. Valeu. Semana que vem esse papo vai estar lá no Bianchi Podcast. Ó, imperdível. Imperdível. Neném, Júnior Negão e Magal. Porra, isso é... Maiores jogadores de beat soccer de todos os tempos. Paul Galera, obrigado McCartney. demais. Paul Valeu, McCartney, tamo John junto. Lennon e...